Mais uma transmissão da Rádio Fute Rio. Paixão ao vivo. Fute Rio na geral, a sua resenha noturna sobre o futebol carioca. As notícias, os lances, o debate, a interatividade. No único programa que fala de todos os clubes do Rio. Fute Rio na geral, a partir de agora, aqui na Rádio Fute Rio. Gabriel Andreso. Alô, torcida amiga ligada aqui na Rádio Fute Rio, pra você muito boa tarde, são 6h08, está no ar o Fute Rio na geral desta sexta-feira, dia 5 de janeiro, o primeiro Fute Rio na geral de 2018, a partir de agora pra você sintonizado com a gente aqui no som da transmissão mais carioca da sua internet. Este é o Fute Rio na geral, debate e informação do futebol carioca até às 8 da noite. E é claro, você junto com a gente na cobertura mais completa do futebol carioca. Vem a partir de agora junto com a gente, com muitas informações, com debate, com o campeonato estadual em destaque, porque afinal de contas a Série A do campeonato carioca já está rolando. E obviamente você vai estar junto conosco com a seletiva pegando fogo. Isso e muitos outros detalhes e destaques até às 8 aqui no som da Rádio Fute Rio. Fute Rio na geral, com toda segunda e sexta-feira, sempre das 6 às 8, no oferecimento de Furnas 60 anos. Energia que se renova dia após dia, Criativos Design, comunicação com criatividade e Engearque Construções. Ligue 2580-1344, 2580-1344. Hoje no Fute Rio na geral. Batismo de fogo na virada. Amanhã tem América e Goitacás. Jogo de desesperados e quem perder praticamente dá adeus às poucas chances que ainda tem de chegar à fase principal do Campeonato Carioca. Empate é ruim para os dois e a derrota é um grande olá para o grupo da morte. De um lado, o América que tenta superar os seus problemas internos e daqui a pouquinho o Renan Mafra vai chegar falando sobre isso também com o noticiário que abalou o América nessa reta final de 2017, comecinho de 2018, e do outro lado o Goitacás tentando superar também muitos problemas para chegar à sua primeira vitória dentro dessa seletiva. A bola também rola amanhã para outras duas partidas por essa mesma fase preliminar do Campeonato Carioca. Destaque para um duelo de líderes entre Cabo Friense e Macaé. Se em Goitacás e América quem perder praticamente dá adeus, e se os dois empatarem entram nessa situação, já nesse caso no jogo entre Cabo Friense e Macaé, na verdade, lá no Alair Correia, quem vencer fica na boa. E se o Macaé conseguir a vitória, abre 5 pontos em cima do seu adversário, por enquanto, que é a Cabo Friense, e aí tem a chance realmente quase que virtual, podemos dizer, de estar entre os times que vão jogar a fase principal. Jogão amanhã, em paralelo com América e Goitacás, e Resende Bom Sucesso também é um jogo que ninguém pode deixar de acompanhar não. Placar Fute Rio vai estar em cima da jogada, em cima do lance, em todas as partidas. Também tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Ontem o Boa Vista vendeu caro a derrota para o Internacional. Voltaço ficou no empate, o Nova Iguaçu também não conseguiu sair com a vitória. E o Madureira foi quem honrou os pequenos do Rio, conseguindo a vitória. E também tem rodada hoje, tem muitos jogos acontecendo nessa primeira fase da competição de base, mais movimentada do país. E também falaremos um pouquinho sobre isso e faremos o nosso balanço sobre a competição. Também tem Olha o que eu achei, tem a pitadinha histórica, tem as notícias do seu clube de coração e muito mais dentro do Fute Rio na geral de hoje, que está apenas começando. Aliás, hoje falaremos também um pouquinho sobre como já anda a preparação para a segunda divisão do Campeonato Carioca. Já tem clube mexendo os pauzinhos aí para o mês de maio. São 6 horas mais 12 minutos, 6h12 aqui no Fute Rio na geral. Tempo chuvoso no Rio de Janeiro nessa sexta-feira, primeira sexta-feira do ano, e um dia com o tempo fechado aqui na cidade maravilhosa. E a gente contando para você
todas as principais notícias do futebol carioca no meio da chuva. Não é nada que seja comparável com aquela chuvarada de Resende América no finalzinho do ano passado lá no Estádio do Trabalhador, e que nem para ver o campo era possível, mas é uma chuvinha. 25 graus nesse momento na cidade maravilhosa. 6h12, hora então do nosso primeiro destaque aqui na cobertura mais completa do futebol carioca, com um programa que é debate e informação do futebol do Rio de Janeiro. O meu primeiro boa tarde vai para ele, Cláudio Burger. Tudo bem, Burger? Olá. Boa tarde, boa noite, Gabriel, e boa tarde, boa noite a todos. E um feliz ano novo para você, Gabriel, e para todos que estão ouvindo aqui em futerio.net. Igualmente. Meu destaque vai para um clube que, infelizmente, hoje está, não sei se é licenciado ou se está abandonado, mas tem um clube que agora, quarta-feira, vai completar o seu centenário, 100 anos dessa agremiação. Pois é, podemos falar qual que era? É o Rubro de Araruama. Grande Rubro Social Esporte Clube, e que já foi um dia Rubro Atlético Clube. Exatamente. A equipe de Araruama. Por coincidência, eu nunca escondi, é o time que eu torço, o time que eu escolhi a torcer, e faz aniversário, sabe quando? Dia 10 de janeiro, no mesmo dia do que eu. É verdade, você faz aniversário também no dia 10 de janeiro, né? É bacana isso, porque a gente tem, por exemplo, você que é um torcedor notório do Rubro e que nasceu no mesmo dia do Rubro, e o Vitor Costa, que é Duque, que nasceu no mesmo dia do 6 de março, né? Verdade, cara, coincidências pois ou não. É verdade, talvez não seja tão coincidência. Exatamente. Assim, né? Nosso grande Rubro de Araruama, fica o nosso abraço aí a todo mundo lá da região dos lagos, enfim, que está aqui conosco, acompanhando também o nosso Futerio na geral. E força aí ao querido Rubro Social, lá de Araruama, o antigo Rubro Atlético Clube, e que passou então a ser Rubro Social, esse grande clube que completa, portanto, 100 anos no próximo dia 10. São 6h14 aqui na cobertura mais completa do futebol carioca, esse Futerio na geral. E é claro que o ouvinte também é parte importante do nosso programa. Participação do ouvinte. O ouvinte tem voz e vez aqui no Futerio na geral, mandando seu recado nas redes sociais, pelo Twitter, @site Futerio, pelo facebook.com/Futerio. Galera nos ouvindo pelo Face, pode mandar sua mensagem, o nosso chat tá no Face. É só mandar o seu recadinho e participar junto conosco no facebook.com/Futerio, e também no WhatsApp, mande sua mensagem, mande seu alô, seu áudio para 997-262-997. Não entendeu? A gente repete, 997-262-997. O DDD é o 21. O que não falta é interatividade para você ligado com a gente. Agenda. Transmissão da semana na Rádio Futerio. Olha quem tá de volta, a nossa agendinha, porque tem bola rolando. Amanhã o filho vai chorar e a mãe não vai ver. Lá em Saquarema, estádio Elci Resende, América e Goitacás. É jogão, é decisão e ninguém pode perder, seu Cláudio Burger. É verdade. E Rádio Futerio estará em cima do lance. E vai ser uma rodada que você tem os dois primeiros e quem tá brigando lá pela lanterna. Então isso vai aí. ser uma rodada... Duelo de líderes e de lanternas. Exatamente. Então vai ser briga de foice, né? Do escuro. Exatamente, porque se o Macaé vencendo, abre 5 pontos, faltando 6 pontos em disputa, praticamente ou matematicamente já liquida a seletiva, já pensando no Carioca da próxima fase. Exato, realmente o Macaé conseguindo a vitória amanhã dá um passo muito importante para ele estar, portanto, entre as equipes que vão para a fase principal, o que só deixaria uma vaga em aberto. E América e Goitacás é o jogo que com certeza vai movimentar grandes emoções e que você vai ouvir aqui na Rádio Futerio. Eu estarei ao lado de Renan Mafra também, junto com a nossa equipe, a nossa super equipe, lá no estádio Elci Resende de Mendonça, para que você acompanhe junto conosco, eu, Renan Mafra e Breno Monsef, lá em Saquarema, a partir das 3h30 da tarde, com preleção Futerio, e a bola rolando às 4 para a reedição da final da segundona, que vai acontecer em Campo Neutro. Tanto se reclamou os torcedores do Goitacás, pô, o Goita foi campeão e o mando vai ser do América, que no fim das contas o jogo vai ser mesmo em Campo Neutro. Exatamente. O que é a natureza, né? Mas diria essa trindade. Exatamente. Né? Mas só complementando, vocês estarão em Saquarema e eu estarei pertinho de vocês também. Eu estarei lá em Cabo Frio, Cabo Friense e Macaé. Boa, Cláudio Burger estará por lá, Vitor Costa
vai acompanhar a resenha de Bom Sucesso lá no Trabalhador e, evidentemente, alimentando o nosso plantão, que amanhã será liderado pelo senhor Gabriel Farias, sempre ligado também aqui nesse fenômeno que é o Fute Rio na geral, no Placar Fute Rio, para deixar você muito bem informado. E é claro que todos os jogos da rodada, eu, você, todo mundo que gosta de futebol carioca, a concorrência, a não concorrência, todo mundo, enfim, vai estar no Placar Fute Rio, que é o melhor serviço de tempo real do futebol carioca. Acesse agora você também, não lembre, aliás, não esqueça, lembre-se de amanhã acompanhar em placar.futerio.net. Tá todo mundo ligado na Rádio Fute Rio. Alô, galera do Fute Rio, aqui é o Dudu Monsanto. Eu também estou ligado com vocês para saber tudo sobre o futebol do estado do Rio de Janeiro. O lugar para se informar bem é aqui, no futerio.net. Grande abraço. Futerio.net. Valeu, Dudu Monsanto, sempre ligado aqui no Fute Rio na geral e acompanhando o futerio.net. São 6h18 aqui na Rádio Fute Rio. Abrindo então o nosso programa em termos de debate, já também de informações, o Cláudio Burger. Até porque daqui a pouquinho nós vamos ter notícias do América, notícias do Goita, que não vai faltar, vai ser informação aqui nesse Fute Rio na geral. Mas amanhã, um pequeno barril de pólvora lá em Bacaxá, em América e Goitacás, duas equipes em crise, que ainda não ganharam, aliás, os dois únicos times dessa seletiva que ainda não ganharam, e que amanhã vão ter esse jogo decisivo. Como a gente já vem falando, é claro que ninguém quer perder e ninguém pode se dar ao direito de perder. Agora, a pergunta que eu faço a você, e aproveito para estender aos ouvintes aqui do futerio.net no Twitter, @site futerio, como já estão aqui participando, o Twitter do Campo Grande, galera lá do Twitter do Campo Grande que está aqui acompanhando o nosso trabalho, também o WL, o Júnior, o Lucas Moura, o Vasco Zap, Matheus Silva, também quem está aqui junto com a gente, aqui mandando o alô, o Botafogo Mil Grau, Carioca da Bola, Luiz Felipe e toda a nossa audiência quer saber sobre esse América e Goitacás de amanhã, esse duelo que vai reeditar a final da Série B1 em setembro passado. Agora a situação é muito menos gloriosa, que os dois times estão lutando para não voltar para a segunda divisão, para não caírem para esse grupo da morte, mas os dois estão em situação muito complicada. E que semana viveram América e Goitacás, né? O América às voltas com a saída de Léo Rocha e de Romarinho, o Goitacás com situações aí de ordem financeira, dinheiro que foi bloqueado, depois a diretoria falou que foi liberado, situação difícil, portanto, lá na Rua do Gás. Vai ser um jogo de nervos amanhã, lá em Saquarema, em Burgo. Exatamente, em meio a tudo isso tem jogo, né? Tem uma decisão, mais uma decisão que vai ser bastante tensa e complicada, porque imagina se o placar que abre, que é 0-0, assim termina. Vai ser um desespero, uma pressão, e as duas equipes têm torcida, e vai ter cobrança. Então quem perder, a pressão vai ser muito grande. E já olhando já para trás de novo para a Série B1, né? Pois é, rapaz, eu vou te falar que em relação ao América e Goitacás, são das torcidas, você até tinha falado isso uma vez, em relação a cobrança, a pressão de torcida, de maneira geral pelo menos, talvez sejam as duas maiores em relação aos times de menor investimento aqui do Rio de Janeiro. E uma pressão realmente que se multiplica por conta disso, né? Porque o América vem numa situação difícil, ainda não venceu, perdeu na estreia, perdeu o segundo jogo, tem que somar pontos. O Goitacás deixou escapar a vitória contra a Cabo Friense, então por tudo isso vai aumentar bastante e vai ter que ter cabeça nesse jogo de amanhã. Mas aí que é o problema, né? Porque a pressão que vai ter, eu acredito que vai ter um bom público, que tem torcida, e é só um comentário. Vocês da imprensa. Maldito Fute Rio. Exatamente. Aliás, amanhã vai ser o encontro. Né? O encontro dos dois clubes que, segundo muitos, nós mais odiamos. Porque metade fala que a gente odeia o América, metade fala que a gente... Agora até que não, né? Antigamente falava que a gente não gostava do Goitacás. A gente torcia pro Goitacás, não torcia pro América, enfim. Amanhã é de ficar indeciso. Exatamente. Os corneteiros de plantão, né? Mas tá tranquilo. Mas só lembrando, antes de começar a seletiva, o Fute Rio aqui, vocês da imprensa, cravaram Goitacás e América de braçada e botaram o Macaé lá na rabeira. Mas então você sabe, né, cara? O que a gente fala em termos de previsão, a gente fala. A gente não sabe nada. A gente não manja, a gente não é evidente. Exatamente. A gente vai falar que, olha, quem começou melhor, quem tá um pouquinho bem. Agora, obviamente que a América e Goitacás, até por terem vindo da segunda divisão, não pararam muito pouco tempo, fizeram
um período de descanso muito curto, então era natural que eles tivessem um pouco mais de rodagem. Mas não se reforçaram tão bem quanto outras equipes, até por conta de limitação financeira. A gente sabe que a Cabo Friense, por exemplo, tem uma estrutura, ficou sem jogar o ano inteiro, mas economizou dinheiro, então agora está podendo gastar, trazendo jogadores de uma qualidade, podendo trazer um Cláudio Pitbull, por exemplo, que pode até não ser nenhum craque, mas é um jogador de nome, um jogador com rodagem, com estrada, e que a Cabo Friense pôde trazer e que talvez até faça sua estreia no jogo de amanhã. Aliás, já falaremos também sobre o Cláudio Pitbull nessa questão. O Resende, que já tinha uma base implementada de muito tempo, conseguiu trazer a galera de volta. Então Goytacazes e América largaram na frente, mas não souberam manter essa dianteira. E agora ficam numa situação mais difícil. Mas com certeza amanhã a torcida vai ser importante, mesmo em Saquarema. Fica, de certa maneira, né, Burger, um pouco de, vamos dizer, frustração, porque vai ser num campo neutro. O jogo poderia ser em Campos, poderia ser em Edson Passos. Então torcida vai ter, mas não vai ser do mesmo jeito que poderia se imaginar jogar se o jogo em casa fosse Edson Passos ou especialmente o Narizão, né? Jogar em casa na sua casa, nos seus domínios, você sabe todos os buracos, todos os atalhos, sem dúvida isso vai fazer falta, né? Então só uma pequena comparação. Sim. A Cabo Friense também vem pressionada, porque é o último jogo dela em casa. Bem lembrado, a Cabo Friense não joga mais no Correão, né? Então, quer dizer, mais um jogo tenso, igual que vai ter lá em Bacaxá. Pois é. Bom, deixa eu mandar aqui um abraço à galera do Facebook, que tá aqui junto conosco em facebook.com/FuteRio. Participe no Face, também no Twitter, @SiteFuteRio, e no WhatsApp 997-262-997. O Alexandre Duarte tá aqui falando: Nova Iguaçu, orgulho da Baixada. Augusto Sopa, aniversário de Paulo Henrique, técnico do Goytacazes, 75 anos. É verdade, parabéns ao Paulo, eu que ontem pude entrevistá-lo, tá inclusive lá no site futerio.net, a matéria muito bacana aí sobre o aniversário do Paulo Henrique, 75 anos, um grande ídolo do Goita como técnico e também do Flamengo como jogador. Uma trajetória aí exemplar na carreira e ele hoje fazendo aniversário. E amanhã vai ter esse desafio aí pela frente. Também o Jorge Assis Figueiredo tá dizendo: vamos Goytacazes, tá na torcida. Também abraçando o Cleiton Nunes, também o Luiz Cláudio Ferreira, o Léo Rocha e toda a nossa audiência que tá aqui no facebook.com/FuteRio acompanhando o nosso programa. Assim como no Twitter o Costa Júnior, também a Ju e toda a galera sintonizada aqui junto com a gente dentro do nosso FuteRio na geral, como sempre, a cobertura mais completa do futebol carioca é aqui em www.futerio.net. São 6 horas mais 25 minutos, 6h25 da tarde aqui dentro do nosso FuteRio na geral, com tudo que rola sobre o futebol do Rio de Janeiro, refazendo o convite, amanhã América e Goytacazes, lá no estádio Elci Resende de Mendonça, em Saquarema, e obviamente você vai estar ao nosso lado e já traremos as notícias do Mecão, também as notícias do Goitão e muito mais que tem a ver com essa seletiva. Mas antes, deixa eu dar um pulinho aqui nos jogos que estão rolando hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque afinal de contas tem time do Rio de Janeiro em campo durante essa sexta-feira. Tivemos, na verdade, desde a última terça as partidas acontecendo e a bola não parou de rolar. Continuamos ainda tendo partidas, tendo times do Rio de Janeiro representando o estado, e ainda há pouco o Vasco empatou em 1-1 com o Espírito Santo. Igualdade, portanto, para a equipe Cruz Maltina, e assim sendo, o Vasco passa a somar 4 pontos na sua chave. Lembrando que em relação a essa rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, temos ainda muitas outras partidas acontecendo, não só hoje, mas ao longo de toda essa rodada. Jogos que já aconteceram, jogos que estão para acontecer, Gabriel, e que a gente passa aqui para você em instante. Fala aí, Burger. Você que é um cara eclesiástico, ecumênico, um cara que já foi coroinha, enfim, batizado, já foi catecismo, catequizado. O que dizer desse jogo que teve? Água Santa e Espírito Santo. Opa, o Santo é forte, né? Exatamente. Pois é, tem que chamar, o hábito foi a benzedeira. É verdade. E no fim das contas, Água Santa e Espírito Santo, tá tudo tranquilo. Tipo, deu meia-noite, bota o copo em cima da mesa e faz a oração. Mas foi um jogo curioso, sem dúvida alguma. Aliás, o Volta Redonda que já tá tendo um jogador conhecido, né? Por conta do apelido. É verdade. Que é o Matheus 6D. É mesmo. Sabe o que é 6D? Ele tem 6 dedos? Tem 6 dedos. É mesmo. E aí na base do Volta Redonda, ele era só conhecido como 6 dedos. Só que aí agora Copinha, né? Campeonato Carioca Sub-20, OPG,
pessoal não olha muito, a não ser a gente e alguns outros veículos. Então ele tem o dobro de 3 dimensões. Então. Exato, aí o pessoal para amenizar botou 6D. E aí ficou, né? Não é nem 3M, é 6D mesmo. E jogou bem, inclusive, ontem lá no empate do Voltaço, na estreia nessa Copa São Paulo. Mas de time do Rio de Janeiro, mesmo hoje, só mesmo o Vasco da Gama em campo, empatou com o Espírito Santo pelo placar de 1-1. Também tivemos, ao longo dessa semana, a vitória aliás, o empate do Nova Iguaçu em 0-0 com o Inter de Bebedouro, foi esse o placar do jogo de ontem. O Flamengo estreou com goleada, estreou com vitória, conseguindo um resultado positivo, 6-0 diante do seu adversário, que foi o Ji-Paraná de Rondônia. Também tivemos a vitória do Vasco da Gama na estreia hoje, jogou a sua segunda partida, mas na estreia conseguiu a vitória pelo placar de 2-0 em cima do Juventus de São Paulo. O Madureira também estreou com vitória, conseguiu bater o Fernandópolis pelo marcador de 2-1. Boa Vista jogou ontem contra o Internacional, placar de 2-0, acabou sendo derrotado ontem para a equipe de Porto Alegre. Foi esse, portanto, o resultado do Verdão de Saquarema. O Botafogo também esteve em campo e conseguiu derrotar o Velo Clube pelo marcador de 4-1. Por sua vez, o Fluminense também jogou, também representou o estado do Rio de Janeiro. Na estreia derrotou o Mojimirim de São Paulo, batendo pelo placar de 3-0 lá no estádio Bento de Abreu. E o Volta Redonda, como dissemos ontem, foi o último time do Rio de Janeiro a jogar, empatando em 1-1 com o Fortaleza. São, portanto, esses os desafios, ou foram, portanto, esses os desafios dos times do Rio na Copa São Paulo. 6 horas mais 29 minutos, hora de trazermos notícias do jogão de amanhã. É hora de falarmos do América. O Mecão é o assunto de agora aqui na Rádio Fute Rio. É o América, na voz do saudoso Tim Maia, chegando aqui na Rádio Fute Rio. E que América, olha, mais do que rubro, eu diria flamejante nesse final de 2017. Porque o que não faltou foi situação difícil por lá. Mas eu não vou falar muito sobre isso, não. Quem vai falar sobre a última semana do América, o que tivemos de virada de 2017 para 2018... E o que fica para o jogo de amanhã contra o Goitacás, porque a barril de pólvora é ele, que está aqui na Rádio Fute Rio. Ele tá com a gente, papai, não tem jeito. Ele é a enciclopédia de bolso. Renan. Tudo bem, seu Renan? Boa tarde e feliz ano novo. Da Rádio Fute Rio. Bem turbulento. Nesse final de ano, até porque a equipe perdeu seus 2 primeiros jogos da fase preliminar do Campeonato Carioca, talvez contra o Bom Sucesso, aquele famoso jogo que a bola não entrou, o Bom Sucesso foi uma vez no ataque, fez o gol, mas apesar de que ficou na frente do marcador durante alguns minutos, na verdade cerca aí de 15 minutos que ficou na frente, 25 minutos ficou na frente do marcador, mas não foi tão bem contra o Resende. E aí, né, Andreuso, foi um final de ano também muito complicado para a equipe do América, né? A palavra de quem bateu a informação de primeira. O que houve de fato no entreveiro Léo Rocha, Romarinho, Lúcio Niso e a mãe? Olha só, rapaz. Eu estava num sábado tranquilo, porque toda essa confusão acabou acontecendo no dia 30. E meu sábado estava muito tranquilo, eu tinha algumas matérias que eu já tinha mandado pro pessoal postar no site e tudo mais. E aí vem a bomba, na verdade a bomba veio aí primeiro do site do América, né? Informando que Romarinho e Léo Rocha estariam aí afastados. Desligados, na realidade, né? Foi esse o termo que eles utilizaram. Exatamente. Para não dizer mandar embora. Sim. Demitidos e coisas assim. Desligar. E aí você... Só um minutinho, rapidinho. O microfone do Renan Mafra, lamentavelmente, não tem sido muito amigo dele nesses últimos instantes, como vocês já puderam perceber. Então, efetuaremos assim a troca
que eu imagino que agora será bem sucedida. Pode prosseguir, Renan. Agora vai. Então, falando um pouquinho da situação, a primeira informação que eu acabei recebendo, Andreso, foi que ambos teriam brigado no vestiário e que por isso teriam sido mandados embora. Mas a gente apurando mais informações, eu percebi que não teve nada a ver com uma briga entre os dois. Na verdade, vale ressaltar que Léo Rocha e Romarinho foram titulares no jogo de estreia contra o Bom Sucesso. Até ambos não tiveram uma boa apresentação, mas foram os titulares do técnico Lúcio Niso. Eles dois no jogo contra o Resende foram pro banco, não foram só eles dois, por exemplo. O Léo Franco também foi um outro jogador que começou como titular contra o Bom Sucesso e acabou indo pro banco contra o Resende. E teve toda essa confusão, né? Na verdade, a briga quase ocorreu. Foi Léo Rocha e Lúcio Niso. É mesmo? E você vê, Andreus, como que treinador e um jogador, talvez aí o grande camisa 10, o grande meia, você costuma até falar isso, né, Andreus? Talvez o jogador mais talentoso que o América teve nos últimos tempos, que acabaram arrumando essa confusão e causou essa crise no América. Agora, falando um pouco sobre esse momento difícil envolvendo o Léo Rocha e o Romarinho, lembrando, mais uma vez, que o FuteRio.net apurou a informação, bateu de primeira pra galera aqui sobre o que de fato aconteceu. Como é que foi aí essa troca de farpas aí entre o Léo Rocha, o Lúcio Niso, o próprio Romarinho também envolvido? Que foi um barraco de final de ano, viu? Parece aquela coisa, aquele jantar de família, né? Sim, ano novo, todo mundo se encontra. Não sei o quê. Mas você não sei o que, Marlene. Mas o fulano é uma... Tem a prima Piriguete que tá começando todo mundo bebendo, no último dia começa a rebolar. Aí começa a brigar. Tô dando mole pra você. Aí voa a lata, voa a cadeira e tudo mais. Foi mais ou menos nesse clima que o América terminou o ano. E detalhe, com seletiva rolando, no meio da seletiva e o América sem conseguir ganhar jogos. O que me parece, André, é que essa crise já começou após a partida contra o Bom Sucesso. Inclusive o Romarinho, ele falou em entrevista ao site FuteRio, está gravado isso, devidamente guardado, que o técnico Lúcio Niso teria entrado no vestiário até irritado com a atuação ruim do Romarinho contra o Bom Sucesso, que ele estava sumido no jogo, e dito, abre aspas, cadê o bandido do Romarinho agora? Que isso, gente? Então você vê como que... Isso, palavras do Romarinho. Mas dizendo que o Lúcio teria falado isso. E aí, e nessa confusão toda, o Romarinho e o próprio Léo Rocha foram na mesma linha de raciocínio. O Léo Rocha, depois do jogo contra o Resende, perguntou por que ele tinha ido para o banco de reservas. E aí, o Lúcio não teria gostado e teria partido para cima do Léo Rocha. Eu conversando em off com o Lúcio Niso me confidenciou que de fato partiu para cima do Léo Rocha, mas após ser chamado de safado. Isso nem Romarinho, nem Léo Rocha tinham me falado. Ou seja, a briga aconteceu mesmo. Não aconteceu porque veio a turma do deixa disso. Senão, não, a briga de teve, fato, não teve a discussão via de fato. A via a de briga fato teve. Iria acontecer se não viesse a turma do deixa disso. E aí, e sendo sincero, parece que a briga principal foi entre Lúcio e Léo Rocha. E por que o Romarinho nessa história? Porque o Romarinho tomou as dores do Léo Rocha. Inclusive o técnico Lúcio Niso também me disse, falou que quando o Romarinho perguntou ao Lúcio Niso no vestiário após o jogo contra o Resende, perguntando se ele tinha alguma coisa contra o Léo Rocha, Lúcio Niso, eu não sabia que você teria respondido a ele. Era assessor do Léo Rocha. Tô sabendo que você é assessor dele agora. Mas enfim, teve muito disse-me-disse, teve essa situação. A confusão central foi entre Lúcio Niso e Léo Rocha, mas de quem falou contra o Lúcio Niso? O Romarinho foi muito mais enfático nessa situação, foi muito mais duro nas colocações dele. Falou essa questão do que teria sido chamado de bandido, falou muita coisa do Lúcio Niso, enquanto o Léo Rocha, ele em todos os momentos falava, eu não tenho nada contra a pessoa Lúcio Niso, mas não concordava com as atitudes que ele estava tendo para armar a equipe. O Léo Rocha se limitou a dizer isso. O Léo Rocha não disse mais do que isso. E o Lúcio Niso, por sua vez, ele
quando conversou em off comigo, porque ele soltou uma nota explicando toda a situação, tudo que ele estava na nota ele confirmou comigo. Ele falou: eu nunca tive um jogador tão difícil de lidar como o Léo Rocha. E estamos falando aí de um multiunício que treinou o Neymar, que treinou Neymar o Felipe garoto, Coutinho, que era uma mala. Sim. Neymar com 17 anos era um nojo. Não que hoje ele seja também uma... maravilha de pessoas. Uma simpatia. Sim. Mas com 17 anos, tu imagina a perna do garoto. E não só o Neymar, eu falei do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho já é um jogador mais tranquilo na personalidade dele. Muito na dele, mas né? você se lembra desde muito cedo do Casemiro no São Paulo, como que era difícil o jogador lidar com ele. Era muito complicado lidar com ele. Foi um jogador que o Lúcio Nisso treinou. E você vê toda essa situação, o Lúcio falou que o Léo Rocha foi o jogador que ele teve mais dificuldade para lidar. E falou que ele, por muitas vezes, teve que aparar arestas sabendo que o Léo Rocha tinha importância durante a Série B. Jogadores que, segundo o Lúcio Nisso, estou falando aqui, foram palavras do treinador, que jogadores que estavam irritados com o Léo Rocha, o Lúcio acalma daqui, tranquiliza dali e foi levando o América rumo ao acesso, mas ficou um pouco insustentável. E outra situação também que parece que foi muito mal digerida dentro do grupo por parte do Léo Rocha, e isso o Lúcio Nisso contando que o Léo Rocha falou que o América só subiu por conta dele. É lógico que ele teve uma participação grandiosa, até acho que o Léo Rocha foi o principal destaque da equipe, só que ele não jogou sozinho. E aí parece que alguns jogadores chegaram a rebater ele, o Peçanha, que hoje inclusive tá no banco de reservas e foi um dos jogadores citados como injustiçado. Sim. O Romarinho falou que acha que o Peçanha também é injustiçado pelo técnico do Lúcio Nisso. O Felipe rebateu o Léo Rocha, o próprio Alan, que Léo Rocha e Alan têm uma amizade, uma certa amizade, os dois passaram férias juntos, sempre comemoravam gol juntos. Parece que o Alan também rebateu o Léo Rocha. Foi um barraco arrumado, Andrés. Foi algo triste que aconteceu no América, que culminou aí no desligamento de Romarinho e Léo Rocha. E agora é saber, cena dos próximos capítulos, né? Como que esses jogadores vão prosseguir suas carreiras. Não podem mais jogar o Campeonato Carioca por já terem defendido o América. O Romarinho me confidenciou que ele tem uma proposta em mãos, deve se concretizar nas próximas semanas. Romarinho que ainda pertence ao Boa Vista, parece, exatamente, né? E inclusive o Lúcio Nisso também bem duro com o Romarinho. O Lúcio bateu mais em cima da situação da confusão que ele tinha contra o Léo Rocha. O Romarinho ele falou pouco, mas uma das situações que ele confidenciou foi que o Romarinho só foi jogar no América porque o João Paulo, que é o gestor de futebol do Boa Vista, pediu o Lúcio Nisso, que já foi técnico do Boa Vista, inclusive fez um bom trabalho no Boa Vista em 2013, se eu não me engano. Sim. Pra botar o Romarinho lá. E na época o Romarinho jogou com o Lúcio Nisso, jogou bem. O Lúcio Nisso falou: pô, você não quer atrás pra cá, achando que o Romarinho seria uma grande solução, algo que não foi. E justamente o Romarinho não ficou no Boa Vista também por um ato de indisciplina. Em conversas em off agora, podendo até revelar, lá atrás o técnico Eduardo Alex já havia reclamado do Romarinho e aconteceu essa situação aí também no América. Então, a situação é feia. Como aconteceu após o jogo contra o Resende, o América treinou 2 dias, o jogo foi numa quinta, o América treinou sexta e sábado, domingo e segunda foi o elenco ganhou folga e tudo mais. Deu tempo de a situação acontecer toda em 2017. Pra virar o ano já mandando a perena pro mar. Pra virar o ano. Ó, as energias negativas. Exatamente. Problema, a roupa suja que foi lavada. Quem saiu, saiu. Toca o barco. E assim, falando do Léo Rocha propriamente, é um jogador que de fato não foi bem na primeira partida. Na segunda partida acabou indo mal pelo fato da chuva. Entrou que caiu, chuva, né? Mas de jogo que não favorecia ele porque o gramado, a bola não rolava. Exatamente. Mas assim, eu acho que pro América em si, o grupo, o elenco e o próprio time perde o toque diferenciado. Eu acho que o América tem muito bons jogadores e o Lúcio vai ter que fazer um time de operários, talvez sem o seu jogador diferenciado, porque você tem o Alan, que é bom jogador, o Jean Carlos, que é bom jogador, o Assis, que ainda parece que está se soltando no América, está encontrando seu melhor futebol, o Anderson 15, que eu falei no jogo contra o Resende, repito, para mim é o jogador mais regular do América, tem que achar uma posição pro Anderson 15, e aí você, se botar ele de atacante, ele vai jogar, se botar de volante, ele vai jogar, se botar de meia, vai jogar, se botar de lateral direito, ele vai jogar. O Anderson 15 não pode ser reserva desse time. Então, é um time que eu gostei muito
talvez no jogo contra o Resende do Diogo Alves, jogador que veio do Volta Redonda. Então tem alguns jogadores ali do América que são operários. Por exemplo, eu acho que o América pode fazer uma troca na sua cabeça de área. Não tô vendo muita qualidade, nem muito algo a somar do Guaraci, apesar de ser um jogador de muita confiança do técnico Lúcio Niso. Então eu acho que algumas mudanças podem ser feitas, mas para esse jogo contra o Goitacás, o América teve aí cerca de 4 dias para treinar, para se preparar, visando uma mudança de rumo. E o próprio Lúcio Niso foi enfático pelo entrevistado, ele falou: para mim é o impacto da eliminação esse jogo. Quem perder, quem tropeçar, no caso, se for um empate, ele já deixou bem claro. Se for um empate, os dois estão fora. E quem perder, deu adeus à fase principal. Que clima, hein, Cláudio Burger? Dedo na cara, gritaria, confusão, pé na porta. Pois é, né? Renan Mafra trazendo pra gente todas essas informações aí em primeira mão. Realmente o América vivendo uma situação daquelas, hein? Terna da seletiva, então quer dizer, é muito pressionado. Sim. É complicado você ter que administrar tudo isso e mais a pressão que tem que vencer. E acaba todos os jogos agora. É verdade. Bom, já o Burger continua falando, já a gente vai trazer outros detalhes, porque com certeza para o América agora a coisa fica mais difícil, mas já também tem o noticiário do Goitacás. São 6h43, você está no Fute Rio na geral. Pitadinha histórica. Pitadinha histórica volta no tempo para o dia 5 de janeiro de 1936. No dia como o de hoje, olha que jogo, hein? Madureira e Andaraí empataram em 4-4. Cláudio Burro estava lá. No campeonato carioca de 35, mas já acontecendo em 36. Peraí. A gente começa um campeonato de 2018 em 2017. E esse era de 35 e aconteceu em 36? Não, não teve data. Aí invadiu outro ano. Meu Deus, hein? Quer dizer, não é novidade. Tu é de hoje, hein? De 80 e tantos anos. Tu é de hoje. O jogo foi na rua Domingos Lopes, num campo que já nem existe mais. Lá na rua Domingos Lopes. Quem é o presidente da federação? Só pra... Era algum parente? Não sei, não tenho a menor ideia. A rua Domingos Lopes é a rua da estação, do lado de cá, entre aspas, de Madureira. É na João Vicente. Aí pra você pegar a Intendente Magalhães, você tem que pegar a Domingos Lopes à esquerda. Se você seguir adiante, você vai parar em Oswaldo Cruz. O Madureira naquele dia marcou 4 gols, assim como o próprio Andaraí, como eu já falei por aqui. Os gols do Madureira naquela ocasião foram marcados por Dentinho 3 vezes e Bahia. Os do Andaraí por Romualdo também 3 vezes e Chagas. O Madureira jogou com Tolentino, Tuíque, Norival, Ferro, Moraes e Lorico, Adilson, Bahia, Mota, Costa e Dentinho. No Andaraí, Diógenes, Cazuza e Gomes, Babi, Betuel e Venerotti, Chagas, Astor, Romualdo, Bianco e Mineiro. Madureira 4, Andaraí 4, em 5 de janeiro de 1936, há exatos 82 anos atrás. 6h45 na Rádio Fute Rio, rápido break, 2 minutinhos e meio. Na volta tem mais Fute Rio na geral, notícias do Goita e muito mais só pra você. Até às 8, continue participando no Twitter, @SiteFuteRio, Facebook.com/Fute Rio e o WhatsApp 997-262-997. Continue conosco na Rádio Fute Rio, paixão por futebol. Fica por aí. Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta. FuteRio.net. Somos paixão por futebol. Somos Fute Rio. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativo Design, comunicação com criatividade. Eu tô ligada. Cada dia tem mais gente ouvindo e curtindo. Rádio Fute Rio. Somos a paixão pelo futebol carioca. Rádio Fute Rio.
Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Acesse o site do Fute Rio, www.futerio.net, e confira todas as notícias do seu clube de coração. Rádio Fute Rio, 10 anos ao lado do futebol carioca. Alô galera, aqui que tá falando é o Pantera, também tô ligado no Fute Rio. Um abraço pra todos. Futerio.net. É Fute Rio! Ah! É Fute Rio! Ah! É Fute Rio! Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca. Gabriel Andrés. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio 6h48. Esse é o Fute Rio na geral, debate e informação do futebol carioca até 8 da noite, você sabe. Tá todo mundo ligado com a gente. Alô galera, aqui quem fala é Ciganerei, intérprete da Estação Primeira de Mangueira. Eu também estou ligadinho na Fute Rio, paixão pelo futebol brasileiro. Futerio.net. Dali Ciganerei, tá chegando o carnaval, homem da Estação Primeira de Mangueira. E é claro, tá aqui curtindo o trabalho do futerio.net. Fica o nosso abraço, o nosso carinho. O pessoal tava perguntando em relação a esse grito de é Fute Rio. Sempre bom lembrar da torcida do Tomazinho na 4ª divisão do Carioca. Time, né? É verdade, o meu Tomazinho, hashtag meu Tomazinho. Exatamente. Mas é um clube com certeza com uma história. E é curioso que também tem outra vinheta que curiosamente foi cantada pelas mesmas pessoas. De maneira seguida. 4 semanas antes. E aí gravou-se lá e tem as 2 vinhetas aqui. Só que teve um dia, que voltando no intervalo, o imbecil do operador, que é o mesmo imbecil que apresenta o programa. Ah, é? A vinheta é Fute Rio A e Fute Rio B. Quer dizer, pra quebrar o narrador, né? Pra quebrar o cara. Ah não, eu vou botar aqui no intervalo, é Fute Rio B. Aí eu fui clicar no Fute Rio A. Vamos lá, é futerio.net. Vai tomar caju. Porque a vinheta começa já com vai tomar caju. Não é com ele. Não dá pra escapar. Não dá, eu entrei e entrou no ar de leve. Eu voltei rindo por causa disso. Vai entrar no programa dos 15 anos, né? Aguardemos. Das bizarrices, mas enfim. 6h49 aqui na Rádio Fute Rio, se ligaram junto com a gente aqui dentro do futerio.net. Deixa eu mandar aqui um abraço pra galera que tá aqui sintonizada junto com a gente e mandando o seu recado nas redes sociais dentro do nosso Fute Rio na geral, aqui no nublado Rio de Janeiro dessa sexta-feira, no Twitter, @site Fute Rio. Quem tá com a gente é o Guilherme Delfino, o Rodrigo Mancini, também a Graciane, o Pedro, o Wendel Dias, Rômulo Reis, também o Costa Júnior, que já abraçamos aqui, assim como o Matheus e também o Maiquim. Também junto conosco o Igor, o Cinho, também o Francisco Assis e as feras estamos sintonizadas junto com a gente, o Edson Castro e também o Carioca Bolado. Fica aí então o nosso abraço, portanto, aqui dentro da transmissão mais carioca da sua internet. Abraço também para 2 ouvintes nossos, o William Moura, que agora tá de casa nova, né? Tá lá no Bolamense, lá do Distrito Federal. Sim, o Bolamense tá levando uma galera aqui do Rio, né? Não foi o William Moura só não, o Davidson também foi pra lá, foi o Mike do Araruama, o próprio Maicon, que também jogou com o William Moura no Rio Estrense. Tá indo uma galera boa pra lá defender essa equipe recém-promovida à 1ª divisão do campeonato Candango ou Calango, como diria o nosso campeonato Calango, né? Bota um monte de lagarto pra correr um atrás do outro, só se for, é brincadeira. Né? Largado, é verdade. Já pensou uma competição assim? Campeonato Calango. Exatamente. Aí seria um campeonato Calango. Sim, mas é um campeonato Candango. Sim, pra deixar bem claro. Campeonato do Distrito Federal. E também o nosso Thiago Campbell, tá sempre ligado com a gente lá no Sul Fluminense, curtindo aqui o nosso trabalho na cobertura mais completa do futebol carioca. Já, informações de Cabo Friense e Macaé, amanhã também bola rolando lá no Correião, Rádio Fute Rio também vai estar em cima do lance com todas as informações. Mas agora é hora de sabermos informações do Goitacás. O Goita tá chegando aqui na Rádio Fute Rio,
As informações do Alvianil, mais querido de Campos, chegando aqui no Fute Rio. Boa noite. Goitacás, sou Goitacás até morrer. Nosso lema é vencer, vencer. Na vitória, na derrota, na alegria, na amargor. Sou Goitacás, sim senhor. Sou Goitacás por amor. Sou Goitacás. É o Goitão aqui na Rádio Fute Rio, como diria o nosso Almeida Salles, Goitão de coração lá em Campos. Abraço pra ele, sempre também sintonizado com a gente. Olha, é o Goita que também vem amanhã para esse jogo contra o América, bastante pressionado. Técnico Paulo Henrique falando em manter o mesmo time que empatou com a equipe da Cabo Friense em 1-1, portanto não deve haver mudanças, mas há com certeza um clima de muita tensão no ar, uma vez que o Goita, assim como o América, ainda não venceu. E por isso o jogo de amanhã promete bastante emoção lá do lado Alvianil. O Goitacás, que se não tem desfalque, se não tem problemas como o América, tem uma situação financeira meio pesada. O Goitacás, que teve que conviver a virada de ano com dinheiro bloqueado por conta aí de situações de cota de TV, dinheiro que não tinha entrado. A diretoria se apressou aí a imprensa para dizer que esse dinheiro já tinha caído na conta e a situação financeira foi de certa maneira solucionada, mas ainda assim um problema sério, porque na própria diretoria do Goitacás, a informação que a gente recebeu é que o Carlos Barreto deixou de ser vice de finanças e que o presidente D'Artagnan Fernandes vem acumulando a função. Por isso, um Goita que internamente não vem na melhor das situações e que também vem muito pressionado para esse jogo de amanhã. O Goitacás tendo que conviver com velhos problemas agora nessa seletiva, hein, Renan Mafra? E amanhã como é que isso pode influenciar, se é que já não influenciou, a situação dos jogadores dentro de campo? É complicado, né, Andreus? E você falou muito bem, se é que já não influenciou, né? Essa questão de salários atrasados, a gente não sabe, tá aqui no Rio, o pessoal tá lá em campo, os treinamentos rolando, pelo menos parece que todo mundo tá fazendo o seu trabalho, mas em campo é que a gente vê realmente se há alguma influência ou não. Exatamente. E é algo que pesa, e coincidência ou não, né, Andreus? Aconteceu algo parecido com o Campos, ano passado, o Roxinha, né? Tinha um planejamento muito bom, tinha salários em dias e tudo mais. E aí chegou na primeira divisão, o próprio presidente, na ocasião, Vitor Moté, deixou bem claro que os salários acabaram atrasando, até por um atraso na cota da federação. O dinheiro demorou para entrar? Demorou muito para entrar. Então, parece uma tônica dos times de Campos, né? Então é algo complicado pro Goitacás num ano tão importante pro Goitacás, depois de 25 anos longe da primeira divisão. O Goitacás tem aí a chance de jogar contra grandes clubes, tudo mais. Aí entra na situação, a seletiva é justa, não é? Foi assinada, né, Andreso? Então é algo complicado para esse jogo. A comemorar é que o Goitacás está 100%. Todo o elenco está à disposição do técnico Paulo Henrique. Não tem jogador lesionado, diferente do América, por exemplo, tem esses dois jogadores que já saíram, né, o Rocha e o Romarinho. Tem o João Douglas, um dos jogadores que chegaram ao clube para ser um atacante de velocidade, algo que o América tem uma carência muito grande. O João Douglas acabou se machucando, não joga a competição. Também tem aí outros problemas. O Hudson é um jogador que acabou voltando do departamento médico agora. Então é um jogo de duas equipes que cada uma tem seu problema, né? E parece que o Goitacás vai muito nessa parte financeira aí, né? Também vai ser um jogo praticamente num campo neutro. E eu até digo que é no meio do caminho. Eu conversando com algumas pessoas do América, né? Eu falei, não poderia pegar um estádio mais pro Rio de Janeiro, não. Aí pensaram, Moça Bonita não dá, também não tem laudo. Também não tem. A Santa Mascote, se eu não me engano, também ainda não tem seus laudos. E aí, eu não sei se tem laudos ou não, eu cheguei a falar do estádio Nivaldo Pereira. Porque cá pra nós, o América jogou uma semifinal lá contra o Arte Sul e suportou muito bem a torcida do América. Lógico, tem a torcida do Goitacás, mas eu acho que daria pra botar a torcida do Goitacás em uma das arquibancadas e o América ficar com 2 lotes de arquibancada. Mas a galera vai ter aquele preconceito de falar, tá vendo, quer botar o jogo de segunda divisão na primeira, e o estádio de segunda divisão. E o que eu escutei, e aí eu não sei se isso é verdade ou não, de uma pessoa do América, que
será que pode ir para uma primeira divisão? Porque é um estádio que só recebe jogos de segunda. Poder pode, a questão se tem os laudos, né? Eu não poder até o Joaquim Flores oficialmente. Sim, exatamente. Pode, tem laudo, né? Então eu não sei, Anderson, não posso te garantir se tem os laudos necessários no estádio Nivaldo Pereira. Mas se tiver, eu acho que era até um estádio mais recomendado para o América jogar, justamente porque o América não iria viajar, poderia simplesmente se concentrar no próprio estádio, onde normalmente o América concentra. E aí, no caso, no dia do jogo, no caso amanhã, sair, sei lá, 3 horas antes, chegar 2 horas antes no estádio, para aquele tempo normal. E aí o Goytacás teria que se deslocar, sair de campo provavelmente, se concentrar em algum hotel de Nova Iguaçu, algo que fica meio que no meio do caminho, né? Para os dois, cerca de 2 horas de viagem aqui do Rio para Saquarema, também é o mesmo tempo basicamente de Campos para Saquarema. É lógico que as duas equipes devem concentrar inclusive em Saquarema, em um local próximo. Mas assim, eu acho que o América poderia ter trazido esse jogo mais para um local aqui no Rio de Janeiro, para não precisar ter uma viagem tão longa. É isso aí. Bom, o fato é que o Goita também tem os seus problemas para amanhã, Burg, e necessitando vencer. Mas até na matéria que eu ouvi do Paulo Henrique, em alguns lugares da mídia a gente já viu até falando-se nessa possibilidade de que o Paulo Henrique, teoricamente, isso a gente não pode falar porque a gente não tem informação, não pode atestar, mas rumores de que por conta dessa situação o próprio cargo do Paulo Henrique poderia estar em risco, ele já não seria mais uma unanimidade dentro do Goytacás, ou talvez já tivesse mesmo de saco cheio. Isso a gente não tem como informar, mas ontem na entrevista que ele me deu, na ocasião dos 75 anos do seu aniversário, hoje completados, e mais uma vez parabéns ao grande Paulo Henrique, ele, quando falou do Goytacás, falou de maneira muito apaixonada, falou que é um clube que realmente tem tudo a ver com ele, porque ele fez parte da história nos anos 70, voltou a fazer agora. O Goytacás foi quebrando tabus, chegando a primeiras divisões, e na década de 70 chegou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Era aquela competição que jogava 80 e poucos clubes, né? Que era classificatório por causa do... Antes disso, na verdade, ele já tinha sido técnico do Americano, que pouca gente sabe. Pouca gente lembra, mas né? ele logo depois de se aposentar, ele foi técnico do Americano, ganhou do Santos, não de Pelé, mas o Santos de Cláudio Adão, Clodoaldo e Edu, no Godofredo Cruz. Um grande time, diga-se de passagem. Sim. E ele conseguiu aí levar o Goytacás ao Campeonato Brasileiro e não só participou não, jogou e caiu na primeira fase. O Goytacás foi até a terceira fase. Pois é. Mais uma fase, o Goytacás entraria nas, se eu não me engano, acho que eram 16 equipes. Nas finais. Ou 12, era a reta final da competição. De fato, na terceira fase o Goytacás foi mal, ficou na parte de baixo do seu grupo, mas se passa dessa fase, entra aí no grupo das principais equipes do país. E em 79 foi sexto colocado no Carioca, a melhor posição da história do Goita. Então, por tudo isso, o Paulo fala do clube com um carinho, um respeito muito grande. Mas ele disse uma frase que ficou na minha cabeça. Uma frase teoricamente despretensiosa. Ele disse: se eu sair daqui do Goytacás amanhã, eu saio de cabeça erguida. Ou seja... E isso não é uma frase que ele costume falar. A gente conhece o Paulo de muito tempo, né? Pra ele falar algo assim, então, claro que a gente não vai entrar em detalhe. Bom, porque tá acontecendo, você vai sair e tal. Mas a gente já percebe pelo tom que não é a mesma coisa, entendeu? Você vai do céu ao inferno em uma rodada, né? Então, não muda. Então, a pressão, imagino que deve estar muito grande lá em Campos, principalmente dentro do Arizão. E até por conta desse jejum de 25 anos fora da elite, né? Então a torcida, a diretoria e o próprio Paulo Henrique, que tem uma bagagem muito grande no futebol, sabe que isso é muito importante para todos que estão envolvidos, né? O Paulo Henrique, que é um cara que costuma ser muito querido pelos torcedores, já foi assim de tantos anos no Flamengo. E no Goytacás ele eu até falo, talvez seja mais ídolo do que muitos jogadores. Aliás, certamente é. E talvez seja o maior ídolo do clube sendo técnico, o que é coisa difícil. Mas realmente parece que o clima lá não é dos melhores. Então, diante de tudo isso, é que a gente vai ter esse jogo amanhã. E vamos esperar que seja realmente uma boa partida
nesse duelo amanhã lá em Saquarema. E o Goitacás, que como o próprio Paulo Henrique já admitiu ontem, falou em entrevista à Rádio Campos Difusora que deve manter o time que empatou com a Cabo Friense. Então vai ser basicamente essa a equipe. 7 horas mais 2 minutos, 7:02 aqui na Rádio Fute Rio. Deixa eu mandar um abraço aqui a galera do Facebook, participando conosco, facebook.com/Fute Rio, curtindo aqui o nosso programa e ouvindo o Fute Rio na geral pelo Face. Luiz Carlos está dizendo: amanhã o Goita vai passar o Tratu no Mequinha, diz o Luiz. Lucas Henrique, Duque é o maior da Baixada. Clécio Novaes, agora você falou o que eu queria escutar. Peçanha fora desse time não dá. Aí, Renan, o Clécio tá do teu lado, tá achando que o Peçanha não pode ficar no banco. É até complicado pensar no Peçanha no banco, porque, por exemplo, o Lucas Gama foi reserva do Peçanha durante todo o campeonato, né? O Rafael Morisco, perdão, ele é um jogador que tem a sua qualidade, tem uma característica boa que o técnico Lúcio Niso confia muito. Não é à toa que ele virou o capitão da equipe, mas ainda tá devendo um pouquinho. E o Ciro é um jogador experiente que muita gente acreditava que seria aí até titular da equipe, algo que não vem acontecendo, mas também não entrou nesse time titular. Eu acho que o Peçanha formaria uma boa dupla de zaga com o Rafael Morisco. E seria a minha dupla de zaga titular. Mas assim, pelo que eu acompanho nos treinos do América, o próximo da fila, caso o Lucas Gama ou o Rafael Morisco não atue, é o Ciro. William Vieira tá falando: caiu no Atilhão, já era, meu irmão. Provavelmente lá de Petrópolis, né? Falando do nosso Atílio Marotti. Aliás, um abraço para os amigos da banda Atípico Maroto, sempre ouvindo futerio.net. Jailson Carmo: olá, Fute Rio. Amanhã o meu Macaé garantirá a vaga na elite do Carioca. Renan Mafra já havia dito anteriormente. Josué Teixeira é o grande treinador e está sobrando nessa seletiva. E com certeza amanhã estarei escutando a bela transmissão do Gabriel Andrés. Um abraço. Obrigado, Jailson, pelo carinho, pela audiência. Também aqui o Leonardo Menchini, a Ellen Ketlin, toda a audiência, assim como o Márcio Luiz, o Felipe Fernandes, o Luiz Carlos e toda a galera do futerio.net. É justamente sobre isso que falaremos agora. Um duelo amanhã lá no estádio Alair Correia entre Cabo Friense e Macaé, seu Cláudio Burger. A gente já falou no comecinho do programa. Agora, é um duelo de líderes e que vai colocar duas equipes que talvez até agora estejam mostrando o melhor futebol do campeonato. Tanto é que são os dois líderes, o Macaé com 2 vitórias e a Cabo Friense com 1 vitória e 1 empate. Do lado da Cabo Friense, a possibilidade de estreia do Cláudio Pitbull, mais a lesão do Abner, que só volta se voltar no segundo semestre. Foi um golpe duro pro tricolor. É verdade, aquela lesão lá em Campos contra o próprio Goitacás, que foi para Cabo Friense, aquele pontinho foi fundamental, né? Então eu tava conversando até com o Márcio, o auxiliar lá do Roy, ele falando: a gente tem uma missão muito ingrata, ou até desesperadora, porque a gente joga duas em casa e o resto a gente tem que pontuar de qualquer jeito, né? Então a pressão também tá com a Cabo Friense, que precisa também dessa vitória dentro de casa e torcer para pontuar fora, como fez lá em Campos, né? Que foi um duro golpe pro Goitacás tomar aquele gol aos 44, 45, né? Sim, com certeza uma altura importante aí para Cabo Friense arrancar aquele empate. Agora, do lado do Macaé, é um time que vem aí com 2 vitórias em 2 jogos. Tá jogando redondinho esse time do Josué Teixeira, Borg. É verdade, pra gente assim que antes da seletiva a gente não dava nada, até pela preparação que começou praticamente um mês antes, né? Então a gente ficava sem saber o que estava acontecendo em Macaé, e o Macaé, nas pressas, na Bacia das Almas, conseguiu essa preparação em um mês e 100% no campeonato, que vai para cima também lá da Cabo Friense, lá em Cabo Frio. Se vencer, praticamente garante já a sua passagem para a elite lá já de 2018. Vai ser importante, sem dúvida alguma. Agora quero saber do Renan Mafra o seguinte: último jogo de Cláudio Pitbull, 2013. Sim. Ele está há mais de 4 anos sem jogar. Olha só, o cara saiu da aposentadoria. Exatamente. A gente pode falar isso. Exatamente, saiu da aposentadoria. Foi perfeito, André. O último jogo inteiro dele foi no início de 2012.
Lá se vão 6 anos. Com quem? E o último jogo dele foi no Gil Vicente, em Portugal. Foi contra o Marítimo, se eu não me engano. Mas o último jogo dele inteiro, acho que ainda foi no Bahia, em 12. Não lembro contra quem, mas foi pelo Bahia. Falamos disso até no programa aqui, ainda no final de 2017, quando o Pitbull foi contratado junto à Cabo Friense. É claro que é um jogador que se destacou nos treinamentos, e a essa altura vai ser necessário, porque o Abner, que era o jogador principal do ataque, se machucou. O João Carlos fez gol, deve jogar amanhã, mas vai ser necessária uma opção. Tem também o Anderson Manga, mas o Cláudio Pitbull tá ali. Mesmo sendo necessário contar com ele, não é um pouco temeroso, talvez, depender, às vezes, se for o caso de depender de um jogador há tanto tempo sem jogar, a despeito de qualidade, que a gente sabe que ele tem, mas é uma inatividade muito longa para ser resumida em 1 mês e meio, 2 meses de preparação. Eu acho que utilizar o Cláudio Pitbull nesse jogo especificamente, que é tratado como uma final, é algo até temeroso para a equipe da Cabo Friense, Andreuso. Por quê? Por exemplo, se a Cabo Friense faz 2-0, tá, o jogo ali tranquilo, dominado, você bota ali 15 minutos, você começa a preparar o jogador para as partidas futuras. E cá para nós, a Cabo Friense vencendo, é lógico que as 2 últimas rodadas joga fora de casa, mas é um passo importante rumo à classificação. 2 empates, a Cabo Friense vencendo vai a 7. 2 empates depois fora de casa, já entra. Classifica a Cabo Friense. Então, eu acho que num cenário assim, é válido. Mas começar com um jogador, ou até achar que ele vai mudar a situação da partida, eu acho um pouquinho temeroso. Mas titular eu acho que ele realmente não vai ser, até porque... Não agora. Agora não. Como você disse, pela qualidade dele... Pra qualidade ele teria que se titular, mas... Sim, eu acho que futuramente, quem sabe, a Cabo Friense passando por uma fase principal, ou até caso não consiga passar, acabe caindo aí para o grupo X, eu acho que ele já vai estar com um ritmo de jogo um pouquinho melhor, e aí dá para jogar. Mas do contrário, acho que para amanhã, e eu sou sincero, eu não levaria ele nem para a partida, nem o relacionaria para a partida. Porque eu acho que num jogo importante dessa maneira, você ter um jogador, como você disse, que não joga uma partida inteira há 6 anos e que não entra em campo há 4, é bem complicado. Lembrando que hoje foi o último dia de inscrição ou de regularização dos jogadores para a seletiva e o grupo X. Ou seja, quem passar aí desse grupo X, ou quem for aí pro grupo da morte, só vai poder contar com os jogadores que estiverem inscritos até hoje, ou seja, com a documentação já enviada à CBF. Quem não tiver feito isso, não vai ter então a possibilidade de contar com os jogadores. Até teve um memorando da federação nessa semana para deixar todo mundo ciente disso, para não reclamar, olha, não sei o que, não tinha nada falando, o prazo é tal, o prazo é X, é Y, não. Tá lá o Marcelo Viana, diretor de competições da FESG, fez esse memorando, elaborou essa circular e, portanto, ressaltou que é o último dia útil antes da 3ª rodada da seletiva. Ou seja, hoje, quem inscreveu, inscreveu, quem não inscreveu, não inscreve mais. Lembrando que na penúltima rodada desse Campeonato Carioca da Série A, essa rodada da seletiva, essa fase preliminar, o nosso Renan Mafra lembrou que a Cabo Friense não joga mais em casa, vai enfrentar Bom Sucesso e América, sempre longe dos seus domínios. Vai, portanto, ficar aí fora da região aí onde costuma jogar com frequência a equipe da Cabo Friense, jogando fora, portanto, aí do estádio Alair Correia. 7h10, e você sabe, aqui na Rádio Fute Rio tá todo mundo ligado com a gente. Valeu, rapaziada, aqui é o João Santana, eu também estou ligado no Fute Rio, um abraço. FuteRio.net. Valeu, grande fera, grande João Santana, sempre sintonizado junto com a gente. Agora são 7h11 aqui no Fute Rio na geral, e também teremos um duelo importante. Já a gente vai falar sobre o jogo do Bom Sucesso lá no estádio do Trabalhador, Resende Bom Sucesso. Vitor Costa vai estar lá para acompanhar esse jogo. Agora, eu te dei feliz ano novo, Renan Mafra? Feliz 2018? Hoje sim. Falei, né? Sim. Então falamos mais uma vez pro nosso ouvinte, hoje o primeiro Fute Rio na geral de 2018. Mas em relação justamente a essa virada de ano, dá pra gente esperar? Agora a fase principal tá começando a se aproximar.
Agora a gente já começa a ter uma expectativa um pouco maior. Como tem visto essa preparação do sexteto dos pequenos já garantidos na fase principal, Renan? Olha, Andrioso, vamos falando por parte. E é lógico que a gente também não pode cravar, né? Porque a gente achava que, por exemplo, quem começasse o trabalho muito antes era uma vantagem. Aí você vê aí um Macaé que não começou tão antes assim, logo dando uma goleada de cara na equipe do Resende. Então eu acho que falar nesse momento, pelo que a gente vem acompanhando, pelo que a gente vem cobrindo, eu me arrisco a dizer que o melhor time que vem fazendo a melhor preparação é o Boa Vista. Boa Vista foi fora do país, fez uma parte pré-temporada muito boa, em Dubai, em época de Mundial de Clube. Foi algo interessante que fez o Boa Vista esse ano. Então eu acho que é algo válido, é algo que é muito importante para a equipe do Boa Vista. Eu acho que vai deixar a equipe bem preparada, ainda vai fazer uma parte da sua pré-temporada aí em Saquarema. Então gostei muito dessa preparação do Boa Vista. E aí podemos citar outros clubes. O Nova Iguaçu está muito fechado, né? A gente não sabe como veio o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu perdeu alguns jogos treinos aí que muita gente não esperava. Então, na teoria, pelo que contratou o Nova Iguaçu, é um clube mais forte, um time mais forte do que no ano passado. Porque aquele time era muito bom, mas era um elenco curto. Agora o elenco está maior para o técnico Alisson Souza. Então, eu acredito que o Nova Iguaçu venha mais forte. Só que, por enquanto, na sua pré-temporada, em termos de resultado em jogos treino, ainda não apresentou um grande futebol assim. A Portuguesa, eu acho que ainda não perdeu, mas essa questão de perder, não perder, é muito relativo, né? Mas não perdeu nenhum jogo treino nessa temporada, mas eu acho que esse torneio que a Portuguesa está disputando é muito importante, porque você dá um ritmo de jogo mesmo aos seus jogadores. Um jogo treino não dá, o treinador normalmente bota um time num tempo, bota o outro no outro, e aí ele não faz alterações assim do jogo. Não tem aquele pensamento, eu vou fazer apenas 3 alterações durante esse jogo. O treinador não pensa assim. Então eu acho que você ter um torneio com moldes assim de partidas oficiais é importante para a Portuguesa. Então também acho que a Portuguesa, apesar de talvez não ter um time tão forte como Nova Iguaçu, como Boa Vista, entra aí com uma preparação muito boa. O Madureira, ao pouco que eu vejo, também está numa preparação boa, só que o Madureira teve uma questão que nem toda a sua preparação trabalhou com o PC Guzmão, né? O PC Guzmão chegou aí durante a preparação, porque ele estava na Portuguesa de São Paulo, ficou até uma dúvida se ele ficaria lá ou não, mas ele decidiu voltar ao Madureira, tinha dado a palavra, volta ao clube, começa a treinar, então tem essa questão de separar um pouco aí mais. E além do Bangu também, o Bangu talvez, eu acho que esse sexteto foi quem começou um pouquinho mais tarde, né? E ainda tá montando o seu time. Você pode ver que chegou o Oliveira, excelente contratação essa do Bangu. O Oliveira é um grande zagueiro, mas ainda tá montando o seu time aos poucos, né? O técnico Alfredo Sampaio ainda tá acertando a sua equipe com o que tem de melhor. E o Volta Redonda, eu falei do Bangu, na verdade o Volta Redonda foi quem começou por último, né? E o Volta Redonda, se por informações que a gente já tem, vai pisar um pouquinho no freio do Campeonato Carioca, vai deixar o seu investimento mais pro Campeonato Brasileiro da Série C, porque conseguindo um acesso, aí é uma cota de TV garantida na Série B. Então, teremos um time razoavelmente bom do Volta Redonda, mas eu acho que não um time assim. Acho que o Volta Redonda esse ano, diferente do que eu apostei no ano passado, não entra na competição para ser uma equipe que vai assustar os grandes, por exemplo. Apesar que muitos dos grandes, cá para nós, Fluminense e Botafogo, estão muito enfraquecidos, e Flamengo e Vasco devem começar aí a competição com times até alternativos, e o pensamento será preparar o time da melhor maneira possível para a Libertadores. Esse Campeonato Carioca vai ser um pouco, não vou dizer que é esquisito, mas vai ser estranho, né? Porque você vai ter o Volta Redonda com outros objetivos, Vasco e Flamengo em outros, enfim, Flamengo e Botafogo e Fluminense
sem muitos recursos, quer dizer, então teremos surpresas por aí? Vamos aguardar. São 7h16, este é o Fute Rio na geral. Pitadinha histórica. Voltando no tempo para o ano de 1938, num dia como o de hoje, 5 de janeiro, o Bom Sucesso venceu o Olaria por 3-2 na Teixeira de Castro. Os gols do Bom Sussa foram marcados naquela altura por Mascote 2 vezes e Gradim, com Ari e Avelino marcando para o Olaria. O Bom Sucesso de Cícero Inácio Pompeu, Lamas, Hermes e Camisa, Mascote 60, Gradim, Pedro Nunes e Odir. No Olaria, Inglês, Enéas e Arlindo, Zarci, Del Popolo e Nonô, Ari, Velha, Avelino, Nestor e Juquiá. Bom Sucesso 3, Olaria 2, em 5 de janeiro de 1938, há exatos 80 anos atrás. Olha só o que eu achei. E olha o que eu achei de hoje, voltando no tempo com narrações históricas do futebol do Rio de Janeiro, a gente volta para o ano de 1979. Naquela ocasião, pois o futebol carioca tinha grandes artilheiros e um dos principais deles era um tal de Arthur Antunes Coimbra. Já ouviu falar, Renan Mato? Escutei assim de relance, não escutava muito, assim, o pessoal fala muito dele, não. Sim, mais ou menos, devia ser minha boca. Zico? Né? Devia ser minha boca, né? Né? Pois é. Bom, numa altura em que o Flamengo não venceu, pelo contrário, perdeu feio pro Palmeiras por 4-1 no dia 9 de dezembro, Zico deixou sua marca. E a gente agora volta pra lembrar, volta no tempo pro dia 9 de dezembro daquele ano de 79. Eu não estava nesse jogo, mas meu pai estava, ele conta muito desse jogo pra mim. É mesmo, né? O Flamengo sai na frente e toma uma virada aí histórica do Palmeiras. Ele fala que foi uma dificuldade para ele chegar no Maracanã e até andar pelos trilhos do trem ele teve que andar. Hein? Pois é, bom, então, isso foi em 79, dia 9 de dezembro. Então você vê, quando é a enciclopédia, é o pai da enciclopédia que lembra. Então, não tem jeito mesmo. Me permita um famoso registro. Uma parte. Um registro. Sim. Aqui nós temos no Fute Rio a enciclopédia de bolso. Temos. E temos um dicionário da bola. E o que vos falo agora é de tanto saber que eu me sinto como um gibi, que eu não sei nada então, cara. Não, que é isso, o gibi tem seu valor. Gibis, muito valor. Que gibis, mangás e outras revistas de bolso, de mão ajudam bastante. Mas o Burger também, pela sua experiência também, tem muitas histórias e um grande conhecimento. Mas, de qualquer maneira, a gente vai voltar então no tempo para relembrar o gol de Zico na voz do mais categorizado locutor esportivo do Brasil, Valdir Amaral, na época na Rádio Globo, narrando o gol de Zico em Flamengo 1, Palmeiras 4. Depois disso, rápido break, na volta mais uma hora de Fute Rio na geral. Siga participando no Twitter, @site Fute Rio, e no facebook.com/Fute Rio. Também no WhatsApp, 997-262-997. Por enquanto, volte no tempo com a gente. Dia 9 de dezembro de 1979. Olha o que eu achei! Do jogo pela direita, o Mengão entregando para Dequinha, domina até abre caminho, já soltou para Júnior como sexto atacante do Flamengo, procurando a intermediária do Palmeiras, põe na área, procurando Cláudio Adão, tentou a cabeçada, bateu na zaga, vem para Zico, é fumaça de gol, penetrou, pênalti, Zico foi derrubado na área, pênalti contra o Palmeiras, está marcado, Mário Viana, sentença final. Muito bem marcado, e o árbitro estava em cima da jogada, quando ele dominou por trás, foi sarrafiado, muito bem marcado. Pênalti de Pires em Zico, prepara-se a estrela maior do futebol brasileiro. Toma posição o Galinho de Ouro, sensação no Mário Filho. É fumaça de gol para a equipe do Flamengo, tomando posição Zico. Vai autorizar o juiz, é fumaça latente de gol para a equipe do Mengão, tricampeão, ajeitando Zico. Sofreu o pênalti de Pires, camisa 5. Toma a posição, o astro maior do futebol brasileiro. É Zico, expectativa no Maracanã. Prepara-se Zico, vai o juiz e avisa que o goleiro não pode se mexer. Já foi avisado Gilmar, que não há mexidinha. Preparando-se Zico, manda que os demais jogadores se retirem da grande área. Um tanto nervoso o árbitro, atenção, caminha Zico, apontou, atirou a gol! Flamengo! Gol do Flamengo! Zico, batendo o rasteirinho, queimando a grama, à direita.
direita do goleiro Gilmar. Uma tempestade de bandeiras rubro-negras saudando o gol da expressão maior do futebol brasileiro. Zico, Deus, é a camisa dele, indivíduo competente, o Zico. Tem peixe na rede do Palmeiras. Choveu na horta do Mengão, tricampeão. Empata Zico, 1-1. 10 minutos em cima da pinta desse segundo tempo. O golaço de Zico, Mário Viana. Gol legal! Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativos Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. FuteRio.net. Fute Rio, a rádio do Campeonato Carioca, de todas as divisões, de todos os times. Você está ouvindo a Rádio Fute Rio. www.futerio.net. Paixão por futebol. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Você está na sintonia. futerio.net. Família, aqui é o Duduzinho. Eu também tô juntinho com o Fute Rio, escutando todas as notícias do futebol nacional. futerio.net. É Fute Rio! Ah! É Fute Rio! Ah! É Fute Rio! Ah! Alô galera, aqui é o Luiz Roberto da TV Globo. Eu também estou sempre paquerando o site Fute Rio, com informações de todos os clubes do Rio, mas com uma atenção muito especial para os times menores, aqueles que você tem mais dificuldade de encontrar informação. No Fute Rio você tem o mesmo carinho com as informações. Ah, e tô sempre ligado na Rádio Fute Rio. futerio.net. Estamos apresentando Fute Rio na geral. Gabriel Andrés. Estamos aqui na Rádio Fute Rio 724, esse é o Fute Rio na geral desta sexta-feira, até às 8, com a cobertura mais completa do futebol do Rio de Janeiro. E você sabe, tá todo mundo ligado com a gente. Alô galera, eu sou o Sidney Marinho da TV Litoral News da Rádio Sucesso da região dos Lagos. Também tô ligado aqui na Rádio Fute Rio, Paixão ao vivo. futerio.net. Valeu, Sidney Marinho, sempre ligado aqui no futerio.net. Amanhã estarei lá com ele lá. É verdade, a fera, rapaz. Sabia que o Sidney Marinho foi um dos precursores em transmissão de rádio FM aqui no Rio de Janeiro, futebol? É mesmo? Na época pela Tropical. Rapaz, lá no final dos anos 80, isso não é agora não. 80 e Blau, ele, César Riso. César Riso. É, pode lembrar ele disso ontem que vai ter lá, rapaz. Eu vou conversar com ele. Grande fera, grande Sidney Marinho, ligadão aqui no Fute Rio. O trabalho que ele faz lá no interior, lá em Cabo Frio, é muito bacana. Com certeza. O comunicador da região dos Lagos, o nosso muito gente boa. Sidney Marinho, grande fera, rapaz. Isso aí é com certeza uma daquelas grandes figuras pra gente lembrar e recordar de maneira muito carinhosa. Abraçando aqui a galera do Facebook, participando conosco, facebook.com/Fute Rio, toda a nossa audiência que manda aqui o seu recado, que vem junto conosco para fazer esse programa e para, obviamente, dar o seu recadinho. O Luiz Cláudio Mesquita tá falando, Goitacás tudo ou nada. Também aqui o Robinho Ferreira, o Júlio César aqui junto conosco. No Twitter, o Edson Lino Macedo, o Josias Alves também aqui no nosso @site Só um detalhe. O cara de Mesquita torcendo pro Goitacás. É, pois é. Não tô entendendo mais nada. Você vê como é que são as coisas. Não tinha o português flamenguista, o pai do Zico?
Sim, bem lembrado. O pai do Zico tinha era português, também, um ouvinte nosso, que ele, se eu não me engano, é de Copacabana. Ele era português e flamenguista. O pessoal tá, pô, tá alguma coisa errada aí, não? O movimento. Sim, mas... Não é isso, não. Escolheu. É isso aí. 7h26 aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. Amanhã bola rolando em Resende para Resende, Bom Sucesso. Vai sair faísca em Renan Mafra. 2 times que já ganharam até agora. Uma vitória, uma derrota. E vencer significa seguir vivo até o final. Derrota coloca essa galera do balaio que hoje estão América e Goitacás. E vencer, Anderson, pode significar até entrar no G2. Por exemplo, um empate ou até uma derrota da Cabo Friense no jogo contra o Macaé. Quem vencer o jogo entra no G2. Então é uma partida assim que tem um apelo muito grande. E até se não entrar no G2, se aproxima dos líderes. Por exemplo, a Cabo Friense vence. O Macaé tem um saldo de gols muito bom. Por exemplo, a Cabo Friense vence por 1-0. O Resende vence por 1-0. O Resende não tem um saldo de gols lá tão bom. Não vai conseguir ultrapassar o Macaé, mas pelo menos iguala no número de pontos. E a última rodada é justamente Resende Macaé. Então eu acho que é um jogo que eu não vejo o perdedor numa situação tão crítica quanto, por exemplo, um perdedor de América e Goitacás. Quem perder de América e Goitacás vai lutar contra o rebaixamento. Quem perder esse jogo vai ter uma chance mínima, quase nenhuma, mas ainda vai ter uma chance mínima. Só que quem vencer entra de vez na luta para chegar à fase principal do Campeonato Carioca. Então eu acredito que vai ser um jogo muito disputado, muito estudado. Eu vejo até uma diferença de estilos. Um Resende que normalmente propõe mais o jogo, tem mais posse de bola, contra um Bom Sucesso que joga um pouquinho mais recuado. Então eu acredito que vai ser uma partida interessante e um jogo que podemos ter uma equipe como o Bom Sucesso jogando, assim como foi contra o América, recuado esperando contra-ataque, e um Resende buscando mais o jogo, tentando propor mais o jogo, assim como fez contra o América, e apesar de chegar a ter levado a virada, ter ido muito bem. Só não pode ter aquela chuvarada que teve na dia 28. É melhor não. Pra garantia de um bom espetáculo é melhor não. Bom, Resende Bom Sucesso. Amanhã o Vitor Costa vai acompanhar lá no Estádio do Trabalhador, municiando nosso placar Fute Rio, assim como fará Cláudio Burger no duelo entre Cabo Friense e Macaé, enquanto eu, Renan Mafra e Breno Monsef vamos transmitir aqui pela Rádio Fute Rio o duelo entre América e Goitacás, que você ouve a partir das 3h30 da tarde. É um jogo importantíssimo e evidentemente você vai curtir junto com a gente. 7h29 aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. Agora é hora de continuarmos a girar a informação aqui no Fute Rio na geral. É hora de irmos até a Zona Oeste. Hora de falarmos do Bangu aqui na Rádio Fute Rio. É o Banguzão, é o alvirrubro de Moça Bonita que apresentou hoje o seu novo reforço, o zagueiro Oliveira, ex-Tigres do Brasil, e que agora vai reforçar a equipe de Moça Bonita. E definiu-se como sendo um zagueiro de boa qualidade técnica. Renan Mafra já falou dele por aqui no bloco anterior, tem 21 anos de idade, é portanto um jovem jogador e que foi eleito o melhor zagueiro da última Copa Rio, aqui em eleição feita pelo Fute Rio junto ao público. Jogou 27 vezes na última temporada pela Fera da Baixada e considera esta uma oportunidade única, a de defender o Bangu, ele que passou a carreira toda desde a base no Tigres. Lembrando que o Bangu está em Pinheiral, está realizando a parte final da sua pré-temporada lá na região sul fluminense, preparando-se para a estreia que vai acontecer no próximo dia 19 contra o Vasco no Campeonato Carioca. Lembrando que o Bangu, portanto, já reforçando a equipe banguense, é mais um dos jogadores que faz parte dessa equipe. Um Bangu ligeiramente renovado, podemos dizer, né? A verdade é que o Bangu trouxe a maior parte dos seus reforços antes da virada do ano, ou todos os seus reforços antes da virada do ano, né, Renan? Exatamente. E o Oliveira se definiu como? Sendo um zagueiro técnico. Ele tem razão. Tá certo, hein? Tem razão. O pessoal tá aqui perguntando no Twitter, fazendo a graça aqui no @site Fute Rio. Até vi aqui a mensagem. Mensagem, obviamente, de cunho engraçadinho. Mas quem botou por aqui, vou até te falar quem que foi aqui já já. Foi o CRF Júnior. Ele defende e monta o esquema tático do time. Ô louco, uma brincadeira com o fato dele falar ser um zagueiro técnico. Mas só que
ele é um jogador que não monta o esquema tático, mas ele inicia muitas jogadas, iniciava muitas jogadas do Tigres, justamente por ter essa qualidade na saída de bola. Zagueiro de sobra, né? Exatamente. E tem uma recuperação muito boa, o Oliveira. Ele falou que pode ser a grande oportunidade dele, também concordo com ele nisso. Porque, Andreso, é um jogador que, se for bem no Bangu, que não foi bem na última temporada, mas é um clube de tradição, e é um clube até mais olhado, mais visado pelos times grandes. Olha, vamos enfrentar o Bangu, um time de tradição. Pode ser que ele, bem observado, seja, quem sabe, pensado por uma equipe grande. Vemos aí o Fluminense com muita dificuldade para contratar jogadores. Estamos vendo o próprio Botafogo com muitas dificuldades para contratar jogadores. E nessa hora recorrer para um pequeno pode ser a solução. E com jogadores de qualidade. Então, é esperar para ver. Mas eu acho que se o Oliveira tiver oportunidades no Bangu, ele tem tudo para dar muito certo na sua carreira. E é um zagueiro jovem. É um zagueiro que ainda pode ir muito longe. Pois é, o Bangu que vai ter também aí o Eberson para essa temporada. O Eberson é um jogador que a gente conhece de longa data. Tá vendo no YouTube esses dias, o Cláudio Burger. É um dos últimos jogos da segundona de 2003. E que até hoje a galera lá em Campos tem uma bronca danada, porque o Goitacás perdeu para a Portuguesa no Arizão com 2 pênaltis e tudo mais. Sabe quem fez os gols da Portuguesa? Eberson. Rapaz, e que hoje tá aí no Bangu, né? São essas coisas que 15 anos depois as coisas não mudam. As coisas... Rapaz, isso é muito bom, né? Qual foi o jogo? Foi Goitacás e Portuguesa lá no Arizão. Foi reta final. O Goitacás, se ganhasse, subia. Tinha que ganhar um de 2 jogos. Os 2 em casa. Ou empatar, ou fazer, sei lá, ganhar um de 2. Aí empatou um com o Angra, perdeu esse pra Portuguesa e não subiu. Era o calvário do Goitacás, pois né? Né? E agora acabou até certo ponto. Mas e o Eberson? É um jogador que qualidade comprovada tem há muito tempo, né? É um reforço que vai fazer a diferença nesse campeonato, né? E o Bangu quer tirar essa mancha que por pouco não teve de disputar essa seletiva desse ano, né? Então é um reforço. Muito pouco mesmo, né? Muito pouco mesmo, vamos dizer, Renan. Então é um reforço de peso. E vamos ver se o Bangu esse ano volte também a ter uma boa campanha e voltar ao cenário nacional, né? Que já faz tempo, né? Pois é, o Bangu que tenta aí voltar a competições nacionais para fazer muito mais do que figuração, porque não é o que merece. O Bangu merece, sem dúvida, o melhor, o vice-campeão brasileiro de 1985. Já teve jogando aí a Copa do Brasil recentemente, também o Campeonato Brasileiro da Série D até no ano passado, mas não passou da primeira fase. Naquela ocasião, a equipe comandada na altura pelo Roberto Fernandes, não foi isso, Renan Marcos? Ano passado foi, no Brasileiro. Foi. No Brasileiro. E agora com o nosso Alfredo Sampaio, que é um dos técnicos que mais comandou o Bangu em todos os tempos. Entre os técnicos ainda vivos, o que mais comandou, sem dúvida alguma. Então, sucesso aí para o nosso alvirrubro de moça bonita. São 7 horas mais 35 minutos, 7h35, aqui na cobertura mais completa do futebol carioca. Você, é claro, junto com a gente aqui dentro do nosso futerio.net. Lembrando que a bola vai continuar rolando para a Copa São Paulo de Juniores durante este final de semana. E é claro que o futerio.net vai estar em cima da jogada. Hoje, mais cedo, o Vasco empatou com o Espírito Santo pelo placar de 1-1, portanto, essa a igualdade entre os Cruz Maltinos e também a equipe capixaba dentro dessa partida que aconteceu e que você curtiu no futerio.net com todas as informações. Copa São Paulo, que é sempre uma oportunidade de vermos aí equipes se destacando, e agora mais uma vez, né, Cláudio Burger, podendo ver o Madureira ganhando logo na estreia do Fernandópolis. Gostou da vitória do Maduro no primeiro jogo da Copinha? Que autoridade, né? Que a casa é do Fernandópolis, não é isso? Na sede de virada. Então a base do Madureira vem fazendo bonito. Então, com 3 pontos importantíssimos, aí agora é partir para mais uma vitória e praticamente consolidar a sua classificação à segunda fase da Copa São Paulo de Juniores. Então vamos ver que o tricolor suburbano desbravando o interior de São Paulo, né? É isso aí, o Madureira, portanto, já aí muito perto
de chegar, quem sabe, à classificação e até apagar aquela impressão negativa que ficou na última copinha, quando o Madureira não conseguiu passar da primeira fase, já conseguindo a vitória que não tinha conseguido. Aliás, tinha conseguido em 2017, mas não conseguindo a classificação. Ganhando mais um jogo, fica realmente mais perto de chegar a esse objetivo. E você, obviamente, curtindo tudo com a gente aqui na Rádio Fute Rio. São 7 horas mais 36 minutos, 7h36 aqui na Rádio Fute Rio. E você sabe, tá todo mundo ligado com a gente. Hey people, everybody think of my head. My name is MC Serginho. E aí galera da Rádio Fute Rio, aqui é o Ponto Esquerda, cansado de guerra, mas Ponto Esquerda. Valeu, tamo junto Fute Rio, um grande abraço aí geral da rádio. FuteRio.net. Valeu, o grande MC Serginho ligadão aqui no FuteRio.net, acompanhando a cobertura mais completa do futebol carioca. E obviamente a Rádio Fute Rio vai estar em cima aí da jogada com todas as emoções e com todas as notícias do futebol carioca durante mais essa rodada da seletiva. Eu repito, amanhã refazendo o convite para você ligado. América e Goitacás, bola rolando a partir das 3h30 da tarde aqui no campo do FuteRio.net, para você sintonizado junto com a gente. Amanhã pegaremos a estrada, o Renan Mafra, já nesse primeiro jogo do Campeonato Carioca. Mas já pensando nas últimas 2 rodadas da seletiva, aí eu te pergunto, aí é realmente mais um palpite do que qualquer outra coisa mesmo. Imagina, pelo menos você pensa dessa maneira, você analisa dessa maneira, que as últimas 2 rodadas dessa seletiva vão ser de briga mais acirrada na parte de cima ou na parte de baixo da tabela? Porque é claro que tudo depende de amanhã. Sim. Mas já contando com amanhã, alguma análise que eventualmente você fizer de palpites, e daqui a pouquinho teremos o nosso bolão aqui pra galera dar o seu palpite. Mas na tua visão, pelo que tá se desenhando, essa briga vai ser mais forte, mais intensa na parte de cima da tabela ou na parte de baixo nas 2 rodadas finais? De cima, porque no caso da seletiva em si, a briga é só na parte de cima, né? Então não tem parte de baixo. É verdade. Eu digo pela classificação ou... É verdade, a briga é mais só por classificação. Só por si, depois que aí fica em cima e embaixo. Mas eu digo em relação às 2 primeiras posições. Você acredita que realmente vai estar mais em aberto isso ou vai estar mais equilibrado? Eu acho no G2 ou no Z4? Eu acho que vai estar mais equilibrado. Eu acho que na penúltima rodada a gente já deve ter... talvez até um time definido, algo bem encaminhado, mas eu acho não os dois. Não os dois. Eu acho que agora no começo não, nessa terceira rodada, eu acho que ainda vamos ter um certo equilíbrio. Eu não tô prevendo, pelo menos para agora, alguém deslanchando. Eu acho que o ponto mais ponto de mais equilíbrio vai acontecer agora e decisão, as primeiras decisões. O primeiro que vamos falar, olha, tá mais perto, tá mais longe, vai ser na próxima rodada, na 4ª rodada. Lembrando que agora é tiro curto, né? Em uma semana acabou a seletiva. Verdade, daqui a uma semana já estaremos nos despedindo da seletiva e nos preparando para o início, de fato, do Campeonato Carioca na sua fase principal e já conhecendo os 2 times que passarão por essa fase seletiva do Campeonato Carioca. Mas realmente não resta dúvida de que é um momento muito marcante dentro dessa temporada e é claro que a gente vai estar aí acompanhando em cima do lance. Jogos amanhã todos do interior e na 4ª rodada também, quer dizer, haja viagem para os clubes também, isso acaba desgastando um pouco. Viagem para o Fute Rio também, né? Então, para nós também, né? A gente vai pegar a estrada, mas os próprios jogadores também acabam se desgastando por conta da questão do mando de campo. Até ia te perguntar isso. Bolsesso reclamou muito de não poder jogar no Leônidas e ter que viajar nos jogos teoricamente em casa. Amanhã a América... São 4 laudos que estão faltando pro... Pois é. Então assim, tem uma parcela só te interrompendo, tem uma parcela de culpa dos clubes. Claro. Porque o pessoal do interior tem os laudos e aqui alguns clubes da capital não tem. Então o América e o Bom Sucesso não tem os laudos. Cabo Frense tem, Macaé tem, então... Pois é, o América que também não pode jogar em casa no Julito Coutinho porque o laudo já venceu, né? O laudo venceu no dia 31. Sobre essa informação até, André, é lógico que para amanhã não tem como, mas informações que eu obtive no América essa semana que
Para a última rodada, aí já não sabemos se será importante essa última rodada ou não para o América, se vai valer alguma coisa ou não. O estádio Julito Coutinho deve estar liberado, inclusive... Que seria América e Cabo Friense. Exatamente, na última rodada. Eu perguntei para a pessoa quantos % aí de chance de o estádio ser liberado, a pessoa cravou 90%, falou que era... Marcelo Viana, ontem na federação, no lançamento dos uniformes, da arbitragem e da bola, ele falou exatamente isso. Acredito que na última rodada o estádio Julito Coutinho já esteja liberado com todos os seus laudos. E assim, do caso, se o Marcelo Viana falou essa situação, né, pode até já ter tido uma entrada na federação, tudo mais, mas aí tem a questão burocrática. Eu acho que são 72 horas antes para você mudar o E a gente mando. vem de período de Natal, Ano Novo, então sim, já deve estar muito próximo. Poderia ter também. Poderia ter sido visto antes, porque o América, quando acabou a Série B1, já sabia que teria pelo menos 2 jogos no Julito Coutinho. E aí não viu essa situação antes, então é complicado, mas pelo menos vai ter aí uma chance de utilizar o seu estádio na última rodada. Tomara que valendo alguma coisa ainda para o América, porque senão se chegar lá na última rodada sem valer nada, não vai ser interessante. Tão interessante assim para o América. Não mesmo, pois é, mas pelo menos o pessoal tá trabalhando, tá fazendo aí a sua parte, pelo que informa aí o nosso Renan Mafra, de que podemos ter então estádio liberado para o América, o estádio Julito Coutinho, no próximo dia 13, portanto, que seria para a última rodada deste campeonato carioca na sua fase principal, portanto, dentro dessa etapa de competição, aliás, na sua fase seletiva, fase preliminar. Então seria essa a situação, seria esse o planejamento da diretoria americana e, nas palavras do próprio Renan, 90% quem sabe de possibilidade do América jogar em casa a sua última partida. Essa última rodada pode ser bola búlica, né? É verdade. Não, vai ser, de qualquer maneira vai ser, porque mesmo que o América vença amanhã e consiga vencer na outra rodada, ainda vai ter 6 pontos. O que não é uma pontuação suficiente, pelo menos historicamente falando, para se garantir uma vaga, pelo menos com antecedência, no G2. Eu acho que 6 pontos ninguém entra. Eu diria que 7 também não entra. Eu acho que são aqueles 8 e 10. Eu acho que tem que ser entre 8 e 10, como disse Cláudio Burger. Bom, então realmente vai ser. Pode não, se não for é porque a vaca já entrou na BR. Mas se for, aí vai ser um bom sinal. É porque o América vai ter conseguido outras vitórias dentro desta mesma competição. São agora 5 horas, aliás 5 horas, olha, dia 5 de janeiro. 5 horas só se for lá em Rio Branco, no Acre, né? Aliás, em Manaus. Em Manaus são 2 horas a menos. Rio Branco são 3 agora de verão. Exatamente. Ou então não são 5 horas, são 5h44 em Manaus. No Rio de Janeiro são 7h44 da noite. Você está no Fute Rio na geral. Pitadinha histórica. Dá-lhe pitadinha, a última do dia. No dia 5 de janeiro de 1939, o Flamengo venceu o São Cristóvão por 4-2 lá em Figueira de Melo, com gols de Leônidas da Silva 2 vezes e Valdemar 2 vezes para o Fla, Hugo e Nena para o São Cricri. O Flamengo jogou com Walter Domingos da Guimarim, Brito volante médio, Valido, Valdemar, Leônidas, Gonzalez e Jarbas. Que time! O São Cristóvão de Nelson, Mundinho e Sebastião, Ivan, Flodoaldo e Walter, Vicente II, Hugo, Vicente I, Nena e Baianinho. Flamengo 4, São Cristóvão 2, em 5 de janeiro de 1939, há exatos 79 anos atrás. São agora 7h45 na Rádio Fute Rio, mais um rápido break. Na volta tem notícias, tem informação e tem informação de mudança de campo. Já a gente vai trazer aqui sobre a sequência da seletiva a informação, mas já posso bater de primeira. A 4ª rodada vai continuar tendo jogo fora e já saberemos por quê. Mais longe? Pra nós não. Vai ser mais tranquilo. Então continue conosco, 2 minutinhos e meio, a gente volta aqui no Fute Rio na geral. Aqui na Rádio Fute Rio, paixão pro futebol. Fica por aí. Continue na sintonia. Futerio.net. Aonde tiver emoção, Futerio.net está ao seu lado. Futerio.net. Tô ligado na melhor Rádio Fute Rio, 24 horas no ar. Não saia daí.
Daqui a pouco estamos de volta. FuteRio.net. Você está na Rádio Fute Rio, a casa do futebol carioca. A Criativo Design é a qualidade que você procura no seu projeto de comunicação. Produção gráfica de revistas, jornais, relatórios e muito mais. Quer fazer o seu banner ou folder? Então a Criativos é a solução. Acesse www.criativos.net. Saiba mais e agende o seu projeto. Criativos Design, comunicação com criatividade. Rádio Fute Rio. Você, ouvinte do Fute Rio, pode assistir a todos os gols da rodada na TV Fute Rio, o nosso canal do YouTube. É muito fácil, basta acessar youtube.com/TV Fute Rio e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Lá você tem gols, matérias, curiosidades, história e muito mais. E é claro, dê aquele like para mostrar que você gostou. youtube.com/TV Fute Rio, é o futerio.net também no YouTube. Inscreva-se já! Baixa o futebol na transmissão mais carioca da sua internet. Rádio Fute Rio, paixão ao vivo. Ah, é Fute Rio! Ah, é Fute Rio! Alô galera, aqui quem fala é Ciganerei, intérprete da Estação Primeira de Mangueira. Eu também estou ligadinho na Fute Rio, paixão pelo futebol brasileiro. FuteRio.net. Família, aqui é o Duduzinho. Eu também tô juntinho com o Fute Rio, escutando todas as notícias do futebol nacional. FuteRio.net. Não tá na capa o animal. Fute Rio na geral. Debate e informação do futebol carioca. Gabriel Andreso. Regressamos aqui na Rádio Fute Rio 7h48 e já voltamos com informação aqui na Rádio Fute Rio. Tem mudança de estádio para a próxima rodada, não para amanhã, mas para a próxima quarta-feira, dia 10 de janeiro, duelo entre Macaé e América. Estava marcado para o Moacirzão, 7 da noite. Não vai mais acontecer em Macaé. Informação de primeira do futerio.net. A FERJ acaba de informar que o estádio Cláudio Moacir de Azevedo foi vetado pela Polícia Militar para partidas envolvendo a presença de público. E por isso Macaé e América não vai mais acontecer em Macaé. Vai para o estádio Eduardo Guinle em Nova Friburgo. Repetindo, Macaé e América sai do Moacirzão na próxima quarta-feira e vai para Friburgo, para o campo do friburguense, lá no estádio Eduardo Guinle. O jogo passa para as 4 da tarde, não é mais às 7 e nem em Macaé, às 4 em Friburgo, seu Renan Mafra. Olha, perde o Macaé, porque o Macaé jogaria na sua cidade, na sua casa. O gramado de Friburgo costuma ser muito bom, não há de se reclamar as duas equipes, mas de fato perde o Macaé. Eu acho que pro Macaé essa mudança não é benéfica. Pro América, mas é um campo neutro, né? Então eu acho que... Tome campo neutro. Exatamente, pro América é um campo neutro. Eu acho que é até uma vantagem pro América nessa situação. A torcida normalmente vai para todos os jogos, tudo mais, então eu acho que pro América fica um pouco melhor essa transferência dessa partida, e até pelo horário também, né? E aí, cá pra nós, também agradecemos aqui pelo fato do jogo ter ido para as 4 horas. Ter voltado para as 4 horas, que já estava marcado. Inicialmente já estava marcado para as 4, mas aí como passaria na TV... Sim. Se bem que o próprio Sport TV ainda não tinha confirmado isso, porque no site ainda não vinha o Sport TV detalhado isso aqui. Cá pra nós, ele tinha pouca coisa na grade, né, no final do ano. Agora tem a Copa São Paulo, né? Então não sei se vai ser do interesse ainda do Sport TV passar alguns jogos dessa fase preliminar. Eu acho até interessante. Pode acabar caindo para Goitacás e Cabo Friense, né? Aliás, perdão, Goitacás e Resende, me parece que é o jogo lá no Arizão, né? Eu acho que é o da próxima rodada. Eu acho que sim, André. Não tenho essa certeza, é bom até confirmar, mas eu acho que sim. Pois é, bom, realmente vai ser uma partida importante. Então Macaé e América, só confirmando, não é mais
no estádio Cláudio Moacir de Azevedo, passe então para o Eduardo Guinle, na cidade de Nova Friburgo. Abraçando aqui a galera do Twitter, mandando seu recado no @sitefuterio. O Diogo Pereira tá falando, chora Goitacás, volta pra Série B que é seu lugar, e a contagem continua. Ele bota um bolinho aqui e o número 26. Quer dizer, no fim das contas... falando que subiu, né? Apesar de a gente considerar ali a seletiva... Subiu, mas não subiu, né? A série, a primeira divisão e meia, podemos dizer assim, né, Andrés? Mas uma meia primeira divisão? Exatamente, mas subiu. Vamos dizer, oficialmente o Goitacás está na primeira divisão. Bom, então já que a gente está falando do futebol campista, vamos continuar no Norte Fluminense, porque agora tem informação do Alvinegro do Parque Tamandaré. É o americano que está chegando aqui no som da cobertura mais completa do futebol carioca. O Cano está na Rádio Fute Rio. Eu me orgulho em ser seu torcedor. A camisa alvinegra glorifique no gramado, agiganta o jogador. É o americano de Campos que vai aí para a próxima temporada confiante. E o presidente Carlos Abreu deu uma entrevista anteontem na Rádio Campos Difusora. Aliás, ontem na Rádio Campos Difusora, que o futerio.net devidamente acreditou o trabalho dessa galera, o pessoal sempre acompanhando, todas as rádios aí do interior do estado do Rio de Janeiro, sempre sintonizadas aqui com a gente, especialmente a galera lá de Campos. Quero até mandar um abraço pro Sidney Ribeiro, lá da Rádio Absoluta, que mandou ontem aí o seu abraço pra gente também. Nosso abraço aí pra ele e pra toda a equipe do senhor Amaro Gomes Lírio. Bom, falando sobre esse duelo, aliás, sobre o americano, sobre a temporada de 2018, Carlos Abreu falou à Rádio Difusora que a situação financeira do clube não é novidade, é uma situação combalida, deficitária, mas está procurando um grande patrocinador para bancar o futebol do clube nesse ano. E informações que nós apuramos dão conta de que seriam empresas multinacionais que fazem trabalhos na região norte fluminense, mais especificamente na região do Porto do Açu, em São João da Barra. Essas empresas, o americano vem procurando, vai fazer um contato e pode então chegar a um consenso, a um acordo com essas empresas para então ter esse patrocínio. Pelo que diz o Carlos Abreu, embora ele não confirme a natureza dessas empresas, ele fala que realmente a busca é por um patrocínio e um grande patrocínio. Essa é a palavra dele. Na visão do Carlos Abreu, um patrocínio que faça o americano ter uma arrancada nesse ano, para que possa então não só honrar os compromissos de jogar uma segunda divisão, de jogar uma Copa Rio, de jogar também uma própria Série D de Campeonato Brasileiro, porque o americano está de volta à Série D do Campeonato Brasileiro, mas para poder fazer o time subir e galgar passos, como disse o próprio Carlos Abreu, em nível estadual e nacional. Dá para acreditar nisso, Burger? É claro que depende muito do patrocínio, mas para esse ano vai ser fundamental o americano ter uma boa saúde financeira, lembrando que, pelo que o próprio Carlos Abreu disse, aquele dinheiro da permuta com a Embeg já foi tudo gasto, uma vez que quando ele assumiu o comando do clube no ano passado, esse dinheiro já tinha entrado nas contas e já tinha pago as contas do americano. Olha, só espero que o americano não fique preso e parado com isso, né? Se estruture e contar com o ovo na galinha é complicado. Então, o americano tem uma competição, duas competições muito difíceis, que é a B1, e tem a Série D, que seria de suma importância o americano voltando ao mercado, ao cenário nacional. Então, com o objetivo de querer subir para uma Série C, aí sim já começa a ter outros horizontes. Então, espero que o americano não fique contando com esse milagre ou algum messias que venha fazer transformar água em vinho. Então, o americano precisa também se estruturar para depois sim pensar em novos patrocínios lá na frente para a competição de 2018. Isso vai ser com certeza importantíssimo. O americano, Renan Mafra, que durante esse ano, durante 2017, viveu o melhor dos seus últimos anos, apesar das frustrações que teve, perdeu o acesso para o Goitacás, perdeu o título da Copa Rio para o Boa Vista, mas pode se considerar aí uma temporada, vamos dizer, digna, a equipe alvinegra. É porque quem disputa a segunda divisão, ou até a terceira, mesmo a quarta, pra subir, não é pra ficar ali naquele meio de tabela,
e acontece com o regulamento desse ano, o que aconteceu com o americano? Todas as situações, perdeu o acesso para o maior rival, tomar um gol aos 44 do segundo tempo, é algo bem dolorido. E assim, talvez o título da Copa Rio iria amenizar essa dor, não iria acabar com a dor, porque o próprio técnico João Carlos botava times reservas na Copa Rio justamente para focar na Série B1. E aí ele teve a possibilidade, apareceu a chance para ele também na Copa Rio, mas o grande objetivo era a segunda divisão, e aí era o acesso para a primeira divisão. Isso não veio, mas como você disse, Andrés, veio de tabela aí uma Série D do Campeonato Brasileiro, e eu acho que esse patrocínio é importante justamente para isso, para o clube retornar, tentar, além de retornar à primeira divisão do Campeonato Carioca ao cenário nacional, algo que o americano está afastado há muito tempo, e tentar aí aos poucos trazer o americano de volta, sendo aquele clube de muita força que era aí no início desse século 21, também até mesmo no início dessa década, né, 2011 ali, o americano fez de bons trabalhos, mas depois que foi rebaixado, de fato, vem batendo na trave 3 anos seguidos, né? O americano fez 2 anos na segunda divisão, meia boca, na verdade não subiu nem desceu, 13 e 14, né? Não brigou por acesso, também não lutou contra rebaixamento, e depois vem batendo na trave aí. Uma hora eu acho que essa bola entra, Deus, é inevitável, mas precisa seguir aí nesse trabalho bem feito, está sendo feito pela diretoria do americano, e subir logo, né? Que tem muitos clubes que conhecemos, né, Andrés, que fica ali na porta para subir, na porta para subir, na porta para subir, e tem uma hora que ele perde força e aí é atropelado. Então eu acho que o americano precisa conseguir esse acesso de maneira rapidamente. Eu acho que já passou do momento do americano conseguir esse acesso. Pois é, só confirmando que amanhã tem bola rolando pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Madureira vai enfrentar o Criciúma, 4 da tarde, buscando sua segunda vitória. A gente estava falando aqui da participação dos times do Rio de Janeiro durante essa rodada, né, durante esse campeonato da gloriosa Copa São Paulo, nossa copinha, né, que você evidentemente acompanha junto com a gente aqui no futerio.net. Amanhã teremos então aí o desafio à equipe do Madureira em campo e evidentemente torcendo pelo sucesso aí do nosso querido tricolor suburbano, que faça um bom trabalho, que tenha aí uma vitória e que consiga, portanto, sair aí com esse resultado positivo lá do interior paulista e chegar então a um bom resultado. São 7 horas mais 59 minutos, 7h59 aqui na Rádio Fute Rio. Hora dele, tá chegando aqui no futerio.net o nosso glorioso bolão do futerio.net, Fute Rio na geral, que sempre chega e que a gente traz agora para você. É o bolão do Fute Rio na geral, com os jogos e também com os palpites da galera para a próxima rodada da seletiva. Rodada essa que vai ter aí a sua largada acontecendo no dia de amanhã. Na verdade, todos os jogos acontecendo amanhã. E que você curte aqui mais uma vez na Rádio Fute Rio, acompanhando aí com todas as emoções. E é claro, o futebol do Rio de Janeiro do jeito que você gosta de acompanhar. Falando então justamente sobre essa rodada inaugural de 2018, na realidade, porque o ano já começou e evidentemente a gente vai estar aí em cima do lance com todas essas partidas que acontecem durante essa temporada de 2018. Lembrando que aqui, é claro, o ano começa primeiro aqui no futerio.net. E a gente passa então a trazer aqui justamente essa análise e também o palpite da galera aqui no nosso Fute Rio na geral desta sexta-feira, trazendo então aqui tudo que envolve essa super rodada, a terceira rodada da seletiva da fase principal, a fase seletiva, fase preliminar do Campeonato Carioca. Vamos então para os palpites, apenas dando uma olhada anterior em como que foram os palpites anteriores, os palpites da nossa rodada prévia desse mesmo Campeonato Carioca da primeira divisão, a fase seletiva, meia primeira divisão, digamos assim, porque tivemos no programa do último dia 22 os palpites
da segunda rodada. Então nós os traremos agora aqui para que você então saiba como que foi, ou para que a gente se lembre na realidade como que foram esses palpites dados aqui por mim, pelo Cláudio Burger, pelo Renan Mafra, enfim, por toda a nossa equipe e, é claro, por todos aqueles que estão aqui junto com a gente dentro dos palpites do Campeonato Carioca, os palpites da seletiva deste Campeonato Carioca. Daqui a pouquinho eu vou abrir aqui a nossa planilha, porque enquanto isso a gente já aproveita, já ganha tempo e traz aqui então o palpite para essa rodada, aquilo que já vai valer para a temporada de 2018, com obviamente os nossos jogos em perspectiva. Vamos então com o palpite do Renan Mafra, começando contigo, Renan. Bola rolando amanhã para América e Goitacás. 1-0 América. 1-0 América então. Cabo Friense e Macaé. Cabo Friense e Macaé, esse jogo vai ser bem disputado, eu vou de 1-1. 1-1? Ok. E Resende e Bom Sucesso. 2-0 Resende. 2-0 pro Resende. Cláudio Burger, América e Goitacás. 1-1. 1-1 aposta o nosso Cláudio Burger. Cabo Friense e Macaé. Eu vou arriscar, vamos lá. 1-0 Cabo Friense. 1-0 Cabo Friense. E Resende Bom Sucesso. 3-0 Resende. Olha aí, então aposta aí ousada do Cláudio Burger. Eu vou com os seguintes palpites. América e Goitacás vai ser 1-1. Cabo Friense 1-0 no Macaé. E Resende 2-1 do Bom Sucesso. Vão ser esses então os meus palpites para a rodada de amanhã. Só lembrando que mais uma vez que é só uma brincadeira. Palpite é palpite. Uma brincadeira, a gente não torce nem contra nem a favor. Tem que explicar isso rodada a rodada, né? Mas enfim. De qualquer jeito, nós estaremos amanhã em América e Goitacás, eu e o Renan Mafra e também o nosso Breno Monsef, e também acontecendo no jogo de amanhã, ou na verdade na rodada de amanhã, aí também o duelo, ou os duelos, que terão o Vitor Costa em Resende Bom Sucesso e o nosso Cláudio Burger em Cabo Friense e Macaé. 8-3 aqui na Rádio Fute Rio. Burger, seu destaque final. 3 jogos, 90 minutos de muita emoção. Promete bastante, com certeza. E amanhã estaremos juntos. Renan Mafra, seu destaque final, a palhinha final da Enciclopédia de Bolso. É pro jogo que vamos transmitir, América e Goitacás. Quem diria, né, Andreso? Dia 30 de setembro, essas duas equipes disputavam um título. Agora disputam para ver quem vai sair de uma fase complicada. É isso aí. Renan, um abraço, hein? Até amanhã. Abraço. Burger, abraço, até amanhã, hein? Abraço e vamos pegar Via Lagos? Com certeza. Abraço, boa noite. É isso aí. Esses, portanto, Cláudio Burger e Renan Mafra ao meu lado no Fute Rio na geral. E é claro que amanhã a bola rola aqui no campo do Fute Rio a partir de 3h30 da tarde com o América e Goitacás. Todos os outros jogos em tempo real no placar Fute Rio e a seletiva em destaque em futerio.net. 8h04 na Rádio Fute Rio. Eu sou o Gabriel Andreso, sem nada mais a ser noticiado aqui na Rádio Fute Rio, agradecendo pela sua audiência, pelo seu carinho, por você ter estado conosco nesse Fute Rio na geral, prometendo voltar na próxima segunda-feira com tudo que rolou nessa rodada, sempre em nome de Furna, 60 anos, energia que se renova dia após dia, Criativos Design e Comunicação com criatividade e Engearc Construções. Ligue 2580-1334, 2580-1334. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A todos uma boa noite, uma excelente sequência de sexta-feira, bom fim de semana e um grande abraço de gol. Da minha parte eu digo, partiu Fute Rio, partiu Brasil, até segunda, às 6. Esta é a Rádio Fute Rio. Futebol carioca, onde quer que ele esteja. Transmitindo do Rio de Janeiro, Brasil. Pela internet, em qualquer lugar do planeta. www.futerio.net. Paixão por futebol.